Começando mais um Me Casa, meu. Esse programa está cada vez melhor, esse podcast está cada vez melhor. A gente tem recebido muitas, mas muitas manifestações que a gente está tirando um monte de dúvida de muita gente. Com certeza. A gente está conseguindo fazer com que o nosso podcast chegue exatamente naquilo que a gente quer que aconteça. Que o que é? É tirar a tua dúvida, é deixar você mais tranquilo, é deixar você mais claro com tudo aquilo que você quer fazer. E não ser enganado, né? Exatamente, com tudo aquilo que você sonha, que nada mais é que a tua vida, a tua casa e o teu futuro. Muito bem-vindo ao Me Casa, seja muito bem-vindo. E hoje nós temos uma mulher no programa. Finalmente. Essa mulher, finalmente. Olha, tá vendo quando ela já se manifestou, entendeu? Finalmente uma mulher, quer dizer, nós tivemos até a esposa de nosso amigo, num dos primeiros programas, né? Mas assim, é muito necessário que a gente tenha o empoderamento feminino neste programa, porque ele é feito basicamente para a mulher, né? 80%, sei lá, 90% para a mulher e, consequentemente, ela, por sua vez, toma o dinheiro do marido. Ótimo! É exatamente isso que a gente quer. E hoje, com o oferecimento de Geração Design, que é a melhor, simplesmente a melhor empresa do planeta Terra de móveis planejados. Não tem para ninguém. Se por um acaso você está pensando em procurar em qualquer uma outra empresa, posso falar? Vai perder tempo. Porque você vai lá, você vai fazer todo um processo que a nossa convidada vai te contar e você vai voltar para a Geração, porque ela tem prazo de entrega como ninguém, preço melhor do mercado, um atendimento perfeito e um café de graça, cara, que não tem para ninguém. Aliás, o Bartô vai lá toda semana só para tomar um café. Tá precisando deixar um pouquinho de dinheiro lá. Exatamente. Se eu fosse pagar o café na Geração, eu tava pego. Eu estou aqui do meu lado com meu amigo Cássio, que uns adoram Cássio, outros adoram Vinícius. Para mim é Cássio Vinícius, é o CEO da Geração e é uma pessoa que entende muito, mas muito desse ramo, porque foi criado nele. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez. Mais uma vez para tirar a dúvida das pessoas sobre a sua casa, né? Sua reforma. E hoje nós vamos falar de um tema muito legal, né? Não, eu acho que o tema de hoje é um tema que vai tirar a poeira e a dúvida de muita gente. Mas muita gente, até porque hoje a cidade de São Paulo, você não tem mais outra alternativa a não ser fazer móveis planejados. Por quê? Existe apartamento de todos os tamanhos, de todas as condições financeiras. E esses apartamentos, infelizmente, eles não são preparados para que você vá lá nessas lojas convencionais e compre os seus móveis. Em algum momento, em alguma parte do apartamento, você tem que trabalhar com móveis planejados. E hoje, o assunto de hoje, se liga aí, ó. Sim. Depois, o cara que fica bravo comigo de TI, entendeu? Ele quer me matar. Depois ele vai ter que colocar como a primeira dica. Qual é a primeira dica? Você vai saber tudo de como comprar um móvel planejado. Mas é do começo ao final. Todo o processo. Até o momento que você estaciona o carro na frente da loja, é a partir daí que você vai saber exatamente como é que funciona. E eu vou nada melhor que a Marina para falar disso. Agora né? eu quero apresentar primeiro o meu amigo de marketing, que é do TI. Olha lá. Rodrigo, Severino, tudo bem? Severino. Prazer aí. Rodrigo, você tá bem? Tudo em paz? Muito bem, sejam bem-vindos aí a mais um episódio do Me Casa. Exatamente. Hoje a gente vai pegar uma das partes mais importantes aí do processo de reforma, que são os móveis planejados, e também uma da maior parte do investimento vai para essa parte também, né? Boa. Então nada como trazer uma especialista na área para conseguir esclarecer todo o processo, desde que a pessoa chega lá até ela ter tudo prontinho lá na casa dela. E antes de eu dar continuidade aqui ao Me Casa, eu não posso deixar de agradecer a Hoffman. A Hoffman é a empresa de eventos que, para mim, que na minha concepção não existe outra.
É uma empresa que pega o teu evento de 2 pessoas ou para 40 mil, para 50 mil. A Hoffman está preparada para pegar o teu projeto e desenvolver o teu evento, a tua festa, a tua transmissão, o que você imaginar. Seu podcast. O seu podcast. Aliás, o nosso podcast é feito aqui na Hoffman, que é maravilhosa. Sim, estrutura sensacional. Mesmo. Exatamente. E eu tenho mais um agradecimento. Posso? Claro. Ai, Construmora. Ai, Construmora. Frison também, né? Frison também. Os irmãos Fialho, Tadeus e Lucas Fialho. Exatamente. Muito obrigado pelo copo personalizado do Micasa. Ficamos muito felizes, estamos usando hoje aqui pela primeira vez. A gente nem ia usar, mas só para homenagear vocês, a gente vai usar. O Iquinho, ele está no copo da galera dos irmãos aqui. Que coisa linda. É Micasa, olha, personalizado. Eu já vou roubar um que é de hábito. E agora eu quero apresentar a vocês a nossa convidada ilustre, né? Eu chamo ela de designer, como é que eu chamo? Design de interiores. Designer, por favor. É isso, Rodrigo? Designer de interiores, a nossa querida Marina. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Gente, a Marina é a pessoa responsável dentro da geração que executa todo o interior da tua casa. Então, assim, você quer fazer uma casa com um pedaço de papel na parede, em cima, no telhado, a Marina corre atrás. Ela se vira e ela entrega. A Marina é uma das pessoas mais importantes que tem hoje na geração, porque ela que dá o toque, dá o tom, daquilo que você sonha para a tua casa, daquilo que você imagina. Ela te dá a condição de você escolher uma série de coisas que talvez você nem sequer imaginava que existia no mercado. Ela dá esse tom, claro, acompanhada de todo o corpo de vendas da geração que você tem. Eu tenho certeza absoluta, você vai amar levar o teu projeto para a geração. Marina, daqui para frente agora, você vai contar tudo, mas tudo que a pessoa tem que fazer para comprar um móvel planejado. Boa noite. Boa noite. Com certeza também todas as dicas de como fazer as etapas corretas, o que precisa, por onde pode começar, por onde você passa as informações para nós, né, para saber por onde começa a destrinchar o projeto. Boa. Então tem uma série de detalhes que a gente precisa saber, né? Então eu quero começar do seguinte, aí eu vou começar, eu dou uma faca para cada um e apago a luz, beleza? É nóis. Eu cheguei no estacionamento, parei com o meu carro no estacionamento da geração, desci, tá certo? A minha mulher do lado já começou o pau, porque eu já olho para ela pensando que ela vai arrebentar com o meu bolso. Assim. Começou o pau. Subi os degrauzinhos, tá certo? Para entrar na loja, beleza? A partir daí, eu entrei na loja. O que acontece? Bom, primeiro vai ter alguém da equipe de vendas que vai fazer a recepção e a gente vai ter uma primeira conversa para conseguir entender qual é o ambiente de interesse, se vai ser um isolado, se vai ser a casa ou o apartamento como um todo. E a partir daí a gente começa uma conversa para entender quais são as necessidades, o dia a dia de vocês, porque cada projeto acaba sendo único. Então, tudo isso é montado conforme o dia a dia da pessoa. Então, tudo tem que ser levado à conta. Então tá, cheguei na loja, o vendedor vem com aquele sorriso largo, né? Já olhando no meu bolso, por evidentemente. Trás da máscara, da máscara. Sorrindo com o olho. Já começa a medir o sapato do cara, se é um sapatinho bom, se não é, tal coisa, não é? Chega, sorri, ele vai perguntar uma coisa que aconteceu comigo, né? Tá. O senhor ou a senhora tem o projeto, é isso? Ou se não tiver, ou alguns casos acontece da pessoa ter o projeto, de repente, elaborado por um arquiteto, ou a gente pode fazer toda essa parte de projeto. O que a gente vai precisar saber é se tem a medida ou a planta do local. É a primeira etapa. É nisso que eu queria chegar, Vinícius. É o seguinte, a pessoa, quando eu falo, por exemplo, eu cheguei com uma planta, o que é isso? A planta é o detalhamento técnico de todas as paredes do apartamento, né? Okay. Então a gente tem a planta de prumadas, né? Que a gente sabe a parede, que pode demolir, que não pode demolir. A gente tem a planta elétrica, a planta hidráulica. Para o orçamento em si, a gente só precisa da estrutural para ter o mínimo de medidas, né? E eu queria até falar um pouquinho sobre as pessoas que têm um apartamento um pouco mais antigo, né? Que não tem essa planta. Como que eu faço? Isso, boa. Né? É por isso que eu entendo esse detalhe, porque a gente aqui do Micasa, o que a gente quer? A gente quer que você se sinta confortável em perguntar aquilo que você não sabe. Por exemplo, eu tenho um apartamento velho,
tá certo? Grande, bonito, na minha cabeça, mas tá derrubado, tá certo? Mas tá pago, né? Mas Isso é tá importante. pago, tá quitado, era da minha avó Ótimo. e ficou para nós. Aí eu quero fazer uma coisa bacana, deixar aquele apartamento novo, clean, moderno. Só que, eu nem imagino aonde está a planta. Acontece muito, acontece muito. A gente tem um serviço, né, Má, de Sim. medição lá. A gente primeiro faz uma conversa. A gente entende o que o cliente está precisando, quais são as necessidades, porque não adianta a gente sair correndo lá para medir sem entender primeiro o que a pessoa precisa, né? Porque às vezes é uma coisa simples. Às vezes não está pronto para medir o apartamento não tá ainda, pronto também pra tem. medir, tem coisas que a Reforma. pessoa vai reformar, então são coisas importantes para a gente falar. Mas a gente tem esse serviço, a gente consegue tirar a medida do cliente, mas primeiramente a gente entende, né? Acho que o primeiro passo do atendimento é você entender o que a pessoa Mas está isso é precisando. qualquer atendimento, né? Não é nem só para o nosso. Então, peraí. Entra no geral. O cara chega, não tem a planta, ele não tem as medidas, a geração se incumbe disso, é isso? Sim, sim. Ela vai lá no apartamento derrubado do irmão Sim. e vai medir tudo dentro daquilo Sim. que ele necessita. É assim que É funciona? assim, o ideal é a gente ter a planta, porque a gente adianta muito a Sim. situação. Mas né? se não tem, dá para ser desse jeito. Sim, sim. De qualquer forma, lá na frente, que a Marina vai explicar bem esse processo, a gente faz essa confirmação de qualquer maneira. Mas para um levantamento de orçamento inicial, não há essa necessidade. Porque mesmo que a planta esteja com centímetros ali com uma diferença, a diferença é muito pequena em relação ao valor total final depois. Ok, Né? perfeito. Mas a gente vai explicar, vai destrinchar isso aqui um pouco melhor, né? Eu quero que você entenda o seguinte, você que está assistindo a gente, ó, senta aí e entenda que o que nós queremos com isso? A gente quer passar para você todos os detalhes, até você que nunca pensou em comprar um móvel planejado e tem muita vontade. Por exemplo, no meu prédio, eu vou dar esse exemplo, tem muita gente ainda que é um pouco mais antiguinha tal, que está acostumado a comprar naquela loja que vende o guarda-roupa, que vende a cômoda. E aí ela foi na casa da irmã dela, e a irmã dela tem tudo planejado, e ela fala, meu Deus, que lindo! Sonho. Eu queria igual. Esse é o propósito deste episódio. Sim, é tirar todas as É tirar dúvidas, né? tudo, é te falar Tudo. exatamente o que você tem que fazer. E como não ser enganado também, porque É. nesse mercado também tem muita Acontece coisa. Tem né? muita história, só tá Tá começando. só começando. Só tá começando, entendeu? Então é isso, vamos lá. Cheguei na loja, desci do carro, já briguei com a mulher, subi os degraus, entrei na loja, a vendedora veio com um sorriso largo atrás da máscara, já visualizou meu sapato se é bom ou não, e aí você vem Isso com a não pergunta... existe, na GD isso não existe. Não, eu fui numa loja, a mulher viu meu sapato. Isso é né? muito feio, né? É feio demais. É verdade, na GD não tem não. O meu cliente que mais comprou comigo na época que eu fazia atendimento entrou na loja de short rasgado e chinelo. Cara. Aí, ó. Você não pode fazer isso. Ó, que bacana. Né? Então, Era eu. quem julga dessa forma, não tem futuro como vendedor. É verdade. Porque você não sabe de onde vem as coisas. Aqui, né? na realidade, a gente tenta fazer uma brincadeira para suavizar o assunto, para não ficar um troço chato. Agora, o que ele está dizendo é muito verdade. O atendimento da geração é impecável e sem distinção alguma. Eu frequento muito a loja, estou muito lá para tentar tomar alguma coisinha. Não consigo, mas assim... E a gente deixa ele entrar ainda. Mas eu vejo que o atendimento da geração, e você tem que ir lá para constatar isso, não é porque o Bartô está falando, não. Vai lá e constate isso. Os vendedores, os colaboradores, as pessoas que circulam pela loja, todos Sim. dão um atendimento espetacular, sem distinção alguma. Isso Com é que é certeza. bacana. Isso é né? muito importante. É A muito- gente está no mercado há 28 anos, não é à Aham. toa, né? A gente fala muito, né? A Marina está aqui para comprovar que o foco é no cliente, né? O foco é sempre atender o que o cliente precisa. O projeto bom não é aquele que eu acho que é melhor para o cliente e que é o mais caro. É o que serve para ele e que vai estar dentro do bolso dele e que ele vai ficar feliz com a compra. Ótimo. Porque é uma compra emocional. É parecido com o imóvel. Você compra de forma emocional, mas você depois que você começa a raciocinar, puta, eu fiz um bom negócio ou não? Será que foi legal? O vendedor tentou me enganar? Aí que você começa a raciocinar do porquê você comprou. E quando você tem esse racional ruim depois, que estraga tudo, entendeu? É verdade. Então, eu acho que um projeto bem feito é aquele que te atende da melhor forma. E voltando um pouquinho ao processo, né, Má? A gente agora vamos passar um pouquinho a bola para ela falar como Sim. é o atendimento dela. Aham. Sim. Né? Então, a gente
Primeiro passo, vamos agora resumindo os passos para ficar mais fácil para as pessoas, né? O ideal é você já ter a planta, ou seja, você precisa ter as medidas do espaço que você precisa. Nem que você né? mesmo tire de Nem que maneira você mesmo grosseira. tira de forma grosseira, porque sem as medidas a gente não consegue tem o fazer um norte. orçamento, né? O que acontece bastante é que quando o cliente traz a medida, ele sempre fica com um pouquinho de medo de, vocês vão confirmar depois a medida. Isso sempre é feito. Depois de um fechamento de contrato, a gente vai até o local, confirma a medida. Mas para orçamento, eu ter pelo menos uma base para a gente saber por onde a gente começa, qual é a noção de espaço que eu tenho para conseguir distribuir, né, no caso, a marcenaria, da melhor forma, entendendo também a necessidade do cliente. Legal. Tem aquele cliente que já chega apavorado, não tem, Marília? Porque é o seguinte, o cara, por exemplo, ele pensa assim, meu Deus do céu, eu tô com 8 mil reais aqui, tô com 10 mil reais. não é verdade? Converter isso. Não é? Sim. E é aí que vocês tentam suavizar para que ele entenda que o que vale mais não é o valor, não é isso? Eu queria te perguntar, Má, até legal, qual que é a sua percepção sobre o conhecimento das pessoas sobre imóveis planejados, por exemplo? O que eu percebo assim, agora, como todo mundo tem acesso à internet, tudo melhorou isso. Aham. Logo quando eu comecei na parte do ramo, né, o pessoal não tinha tanto essa noção. Agora está com acesso muito mais fácil, então as pessoas vêm com um pouquinho mais de informação, mas ainda não é o suficiente. Às vezes eles veem só a parte Pinterest. externa, o PIN vem com uma referência que não funciona ou que de repente não é tão adequada para o dia a dia, e a gente tem que ir conversando, explicando. Mas já está tendo uma evolução assim já, nesse a gente sentido, o pessoal está conversa e bem mais explica, ó, antenado, né? De repente, para o teu dia a dia, funcionaria melhor dessa forma. Se eu fizer o móvel desse jeito que está na imagem, vai empacar de tal jeito no teu dia a dia. Então, isso tudo a gente explica. Sim. E usa também bastante o showroom da loja para explicar. Varia muito a questão de móvel conforme a altura da pessoa, conforme a faixa etária de que vai utilizar. Então existe também. uma adequação Sim, com à certeza. pessoa e aonde ela mora. Sim, cada projeto é único. Inclusive a maneira dela viver, é isso? Sim. Sim. Que bacana. Por exemplo, Não eu é que não só sou estética. muito alta. Não adianta eu fazer uma bancada alta ou colocar os armários superiores da cozinha altos, que eu não vou alcançar, não vai funcionar. Mas você tira uma média da galera que mora na casa? Como que é isso? O certo é você pegar por uma média. Muita gente fala assim, a altura é padrão. O padrão é um pouquinho relativo, porque se for baseado, na casa são 3 pessoas altas e um só baixinho, aí você tem que pegar por uma média. Eu acho que o ideal também é o Mas seguinte, muito quem único. faz mais as coisas em casa? Então a gente se adequa melhor a quem mais vai utilizar. Sim, né? pra conseguir, Quem cozinha principalmente na a altura sua- de É o foco bancada. no uso mesmo, No né? Não é? uso, por isso que é muito único. Porque o filho, ele tem 20 centímetros, mas ele não vai cozinhar. Não dá. Então, por exemplo, é muito raro eu pegar, no caso de banheiro, já adaptado para criança, que é bem baixinho. Porque é uma coisa que você vai mudar com o tempo. Então, é menor isso, a chance de fazer tudo muito Quer baixinho. dizer, além de vocês darem todos esses toques, vocês são psicólogos, na verdade. É isso? Praticamente. Formados É um em pouquinho de psicólogos, e aí resolve até problema de marido e mulher que tá brigado, essas coisas aí. Dá Porque conselho também. Acontece bastante isso, viu? É na mesmo. mesa. Porque é uma decisão importante, né? Você Sim. está mobiliando a sua casa. Você não vai mobiliar a casa para ficar daqui 2 anos se trocar. Não, Sim. né? No Brasil, isso até fora, né? É um investimento alto. Então, é uma decisão difícil. Então, rola bastante briga na mesa. De isso não vai ficar legal, Tá isso vendo vai aí? ficar legal. Você tá vendo aí, se por um acaso você brigar com o teu marido... Tranquilo, A gente acontece. É levanta, normal. pega água com açúcar. E lá na geração eles dão uma balinha pra acalmar. Sim, tem que ter uma balinha na Faz mesa. um chazinho, tranquila, dá um tempinho pro A casal. balinha na mesa é Mas proposital. é uma decisão importante, então tem que fazer com sabedoria. Não Mas eu adianta tô- eu tô- se arrepender depois, Sim. né? Eu estou impressionado que a Marina e vocês estão contando que o projeto ele é feito meio que pessoal. Sim. Sim. Né? Porque vai da altura da pessoa, de quem trabalha mais, Um bom quem projeto faz é feito menos. assim. Isso eu nunca vi em qualquer loja, cara. Nunca vi isso em qualquer local onde isso é levado em consideração. Olha aquilo. Fica a dica aí, ó. Geração Design, ela vai entrar na tua vida e ela vai descobrir tudo aquilo que acontece na tua casa, claro, de uma maneira muito profissional e funcional para adequar aquilo que você está comprando Sim, à as tua vida. necessidades. Olha aí, ó. O ideal de um projeto é você adequar as necessidades do dia a dia da pessoa e alinhar isso à estética que mais agrada a ela. Sim. Né? Então, voltando um pouquinho do passo a passo, né, Má? A gente falou que precisa das medidas Sim. e
o que é muito importante, que eu acho que pouca gente leva, são referências, É né? fundamental. Porque existem vários tipos de estilo, né, Márcia? Pode contar você um pouquinho sobre consegue, isso? Por exemplo, quando o cliente traz a medida, você pode montar de N formas o mesmo ambiente. Então, eu preciso entender como é o gosto dele, se ele gosta, de repente, de um ambiente com mais informação, se ele é de uma linha mais minimalista. Então, tudo isso também ajuda. Trazer umas 2 referências para cada ambiente, para a gente conseguir entender um pouquinho o gosto da pessoa, auxilia bastante para quando a gente marcar a apresentação de projeto ser uma coisa mais fluida, não ter tanta alteração, não ficar um processo tão cansativo, porque é demorado. Até porque também é muito subjetivo, né? Imagina se a pessoa não traz a referência, ela fala, eu gosto meio aquele com ferrinho assim, aí você põe ali uma estante, entendeu? É difícil para gente também entender. Tem que ficar imaginando, né? Quando o cliente não traz referência, como vocês fazem lá? Vocês ajudam ele a encontrar Sim, referências? aí a gente vai conversando, principalmente o showroom é um ótimo ambiente para a gente conseguir entender o que ele gosta e o que ele não gosta. Que a gente vai conversando, esse daqui você gosta? Eu queria que tivesse um pouquinho mais de prateleira, eu queria que aqui fosse mais leve. Não gosto dessa cor, né? Isso, a cor é sempre o principal, que o pessoal já vai de primeira. Como se escolhe uma cor, Marina? Como é que funciona isso? O ideal da cor é que a gente analisa várias coisas, por exemplo, o piso, qual que vai ser, para ajudar o cliente para ver qual cor de móvel que ele vai colocar. A gente precisa saber o que ele gosta, se é uma cor mais clara ou mais escura, isso é fundamental, já é um bom norte. E também saber quais são as outras cores que vão compor o ambiente. Se ele já pensou em piso, se ele já pensou no tom que ele vai passar na parede. Então, tudo isso a gente já vai descartando algumas cores. Uma decoração bem feita, É. uma decoração equilibrada. Também. Você nunca pode chamar uma atenção para um lado mais do que o outro, né? Vocês têm que equilibrar Sim. a atenção da pessoa. Vocês estão percebendo, ó, uma coisa que eu tô aqui, começou o podcast agora há pouco, eu tô aqui encantado. Ó, os caras dão um auxílio para quem mora na casa, as alturas, quem caminha, quem faz, quem não faz. Eles dão auxílio no leque de cores, combinando o CRE com o LE, porque, meu, é muito... A gente É muito chega, difícil escolher cor. exatamente, a gente chega vendido num lugar desse e eles dão esse apoio, sabendo exatamente o teu gosto com aquilo que combina com aquilo que seria o projeto, é isso? De acordo com o que você gosta, né? Com as referências que te agradam. Porque o projeto é de cada pessoa. Não adianta a gente só colocar o que a gente gosta. A gente tem que alinhar o que o cliente gosta, né? Para tudo ser funcional e ficar agradável para ele. O ambiente ser Olha que confortável, né? interessante, cara. Interessante. Eu tô encantado com isso, sabia? Juro. Porque a gente não tem essa ideia. Porque, principalmente para homem, o homem chega. Pra gente é branco e preto, tá tudo certo. Não. Não, tendo uma cama já resolve, Para nós é que nem isso, a mulher ir no shopping escolher roupa. Nós senta, cruza a perna e ela que se vira. Mas não, vocês unem isso, né? Sim. A ideia da mulher, evidentemente, com o gosto do homem, para que todo mundo fique feliz nessa história. Tem É muita isso? rixa nessa relação ali pra Tem. decidir, ou a mulher manda mais, o homem manda mais? Você Depende vê muito isso? de casal. Tem alguns que já parece que saem combinados de casa. Essa é minha área, que normalmente fica a área de churrasco, o clássico Recanto do Guerreiro. E aí a mulher não palpita, mas todo o restante da casa ela que acaba escolhendo por questão de ter mais um gosto apurado para cor. A mulher tem uma muito mais questão bom de gosto que a gente. harmonia. Isso é Tem. fato. Isso a gente tem que concordar que a gente tem mais esse olhar apurado para isso. É, né? vocês olham detalhes que a gente não Sim. enxerga, né? A gente pensa tudo você- milimetricamente. Você fala um negócio agora que eu fiquei pensando aqui, é uma verdade muito grande. Você coloca um armário numa determinada altura, se você não tem uma média da casa das Tá alturas, certo. você já começa a arrumar uma confusão aí, porque se a Sim. mulher é baixinha, você mete um armário lá em cima, como é que a Você mulher vai vai ser pegar? chamado toda hora. É verdade. Olha, que coisa de louco isso. Eu não tinha pensado nisso. Ih, tem muito mais detalhe que a gente pensa Sim, também. tem uma bastante série. coisa que precisa ser avaliado. Então a gente falou da planta que medidas para. Agora vamos sempre Vai colocando detalhando. num passo a passo para o Isso. pessoal de casa O briefing pegar. ele é uma mistura, então, de usabilidade, que a Sim. pessoa vai ter, de estilo. Acho que seria, então, usabilidade e estilo. Sim, O que você normalmente pergunta no brief assim pro cliente, só pra gente facilitar a vida dele, Pra porque ele deixar já mais vai prático, já né? ir pensando nisso, né, antes de chegar na loja. Tipo de eletro que ele vai colocar, isso é uma coisa que a gente precisa saber, porque cada eletro muda na questão do desenho do mobiliário, então preciso saber eletro, quais são as cores que agradam ele, o estilo que ele gosta também, porque muda muito, a questão de projeto. Quais os hobbies, né? Sim, a gente precisa entender toda essa parte. Porque é uma pessoa, de repente, que gosta, que trabalha em casa, o que tem acontecido bastante. Então, a gente já sabe que no espaço vai ter que projetar
um ambiente para trabalho, tá? Mas aí a gente tem que entender qual seria o ramo que a pessoa trabalha, para entender se precisa de mais armário, de mais gaveta, qual que vai ser a organização. Então, muito detalhe que a gente conversa. Você acaba virando amigo da pessoa, Vira. né? Ela Vira sabe mais da muito pessoa do Começa que a ela mesma. perguntar muito detalhe da vida dela. Pô, depois de uma eu venda pergunto- dessa, você pede dinheiro emprestado pro cara. Tem coisa que às vezes a gente levanta de dúvida que a pessoa nem lembrava. De repente, tuas roupas você prefere pendurar ou guardar em gaveta? Aí a pessoa para assim, nossa, eu nunca tinha pensado Putz, nisso. quando acontece isso comigo, eu tô comprando alguma coisa, a pessoa me ganha na hora, velho. É Que eu falo, puto, o outro fundamental. nem me perguntou se eu sou Não. gamer. Pra mim, importa muito. Sim. Entendeu? Você percebe que aí tem toda uma questão de altura, um estilo que vai ter que ser feito no projeto. Eu acho que não tem nada pior do que você chegar numa loja, falar, principalmente em projeto, você fala pra Sim. pessoa, eu gosto disso, eu sou assim, e a pessoa pessoa na toca sua diferente. apresentação fingiu que isso nem foi falado. Porque né? não teve Cara, atenção com Não o teve briefing, atenção né? ao detalhe, ao brief da pessoa e o gosto da pessoa. Eu né? tô impressionado, juro, porque, nem eu pensei nisso. Ou seja, guarda-roupa pra mim é guarda-roupa e vambora. Então, tem uma série... E não é. E o trabalho começa muito, muito antes, porque para você, no orçamento, até que não tanto, mas para o detalhamento depois, a gente precisa saber quantos sapatos a pessoa tem, quais são as alturas médias Pra dos sapatos, otimizar, se tem principalmente vestido pra mulher. longo, se tem roupa mais curta, se pendura, se não pendura, como tem que saber essas coisas. Isso é uma consultoria no Mas guarda-roupa tem. da pessoa, não é? A nossa atenção para detalhe é tão grande, a gente pergunta tudo isso. Porque senão o projeto vai ficar errado. Você vai chegar e vai arrumar teu armário Você e vai não vai funcionar. Você vai colocar te sua gerar um bota lá e não estresse. cabe. Não cabe. Aí você fala, pra que eu planejei? Não é A planejar. pessoa nem perguntou. E tem pessoas que relutam em dar essas informações, não? É bem raro. Às vezes a pessoa não sabe. Eu acho que é tanto. Aham. Aí a gente vai conversando, Sim. vai por uma média. De repente, eu não tenho certeza de quantos sapatos são, eu preciso de um número maior, a gente vai por média. E sim, tem algumas contas que a gente tem É. mais ou menos alguns padrões de altura, né? Pra Sapato, tipos a de gente sabe sapato, tranquilo. para roupa. Então a gente já tem umas médias de Sim. altura para roupa mais longa, para roupa Terno, padrão, né? A não ser que a principalmente. pessoa seja muito alta, aí que a gente vai avaliar se deixa um espaço um pouco maior. Mas precisa desse mínimo detalhe. Então é uma consultoria sim. Então quando você vai lá no marceneiro lá, que vai falar, eu quero um armário, não é a mesma coisa. Não, o que eu tô vendo não é Você mesmo. não está comprando a mesma É. coisa. Às Você vezes tá não comprando tem nem uma- um desenho, nem Né? montam Eles um não projeto. montam um projeto, não montam um desenho. Então, você é um serviço diferenciado. Por isso que muitas vezes não fica o mesmo preço. Por quê? Você compra, mas o preço que você paga está relacionado ao que você leva. Você compra não só uma- o armário em si. Você compra uma tranquilidade, Tranquilidade, segurança, compromisso. longevidade, né? Sim. Porque Sim. o cara que faz um negócio desse, a pessoa que faz isso, ela tá despreocupada por anos. Sim, exatamente. Não é? É muito É tempo de mais fácil o tranquilidade. cliente trocar de apartamento e começar do zero do que mexer no armário porque deu algum problema. Dá até dó, porventura. né? Tipo Dá. assim, você olha, você fala, E- não. Já peguei cliente que vendeu em 1 ano o apartamento para fazer outra e deu uma dozinha. Sim, É a Má- mesmo. A Má tá com a gente há 10 anos também fazendo isso. Mas então podia tem trabalhar bastante. criança na época? A gente trabalha escravo. Vai abrir a idade? Vai abrir a idade? Olha lá. Eu tinha 21, 21. passou um pouquinho de tempo. Ela começou lá com a bacana, gente cara. bem Acabado de nova, me né? formar. Tinha Aham. acabado de se formar e hoje arrebenta lá na Sim. parte de vendas, né? E não é à Tá. toa, né? Se ela vende bastante, significa que ela faz Atenção projetos aos que atendem detalhes, as com necessidades das certeza. pessoas, né? Não, pelo que eu Sim, tô é só um vendo é o reflexo. seguinte. Ó, A Marina pessoa- tem fila de espera para atendimento. Então, eu tô E é pensando... verdade mesmo. A Sim. gente teve que informar uma cliente que ela ia ter que esperar uma semana e meia, Para conseguir entrar Pra na conseguir fila. atender. Ela É, fazia questão que fosse ela. Isso acontece porque viu nas redes bastante. sociais o É. projeto, se identificou também com o projeto vamos da combinar aqui design. uma coisa pra gente não ter problema depois. Se eu falar teu nome 10 vezes, R$100 cada um, milão. Se eu falar Negocia isso 20 daí. vezes... Tem mais de negociação. E o nome dela é de rico, né? É. Italiana, Como da é que é o seu máfia. nome? Olha que nome bonito, gente. Então, olha. Marina Castiglione. Nossa, eu nem Ela é pronuncio neta- o G, é um negócio É. bem assim, Ela- nojento Não, isso. não. Ela simplesmente é neta do poderoso chefão, velho. Só isso. Agora vamos lá. Chegamos na fase em que estamos na mesa discutindo o projeto. É isso? Isso. É isso? Você monta o briefing, né? E você monta o tem um briefing. prazo. Isso, é assim, depois que a gente faz toda a conversa, porque vai um tempo até para eu entender todos os detalhes, monta-se o projeto dentro do prazo que a gente estipular para o cliente, isso vai depender muito da quantidade de planta que tiver para fazer
Quanto tempo demora, mais ou menos, assim? Um Pra apartamento montar um de projeto? 60 metros quadrados, Isso porque completo. as pessoas chegam hoje pra gente pedindo um orçamento e amanhã já estão tempo. pedindo o orçamento. Eu recebi uma reclamação no Google. Peraí. Com Demorou um com essa quantidade de informação, querida, você que tá vendo a gente, não vai dar uma dessa, não. Porque Sim. não dá pra fazer. Se não é pastel, demorado. você Sim. fazer de um dia pro outro. A Não gente é assim. tem que associar todo o atendimento da pessoa, tudo que a gente conversou com ela, buscar referências, E jogar buscar isso inspirações, pro porque ambiente. criar não é uma coisa Entendeu? estrala o dedo, criei. Não, você tem que buscar Tem inspirações, análise, tem unir, ergonomia que a gente leva em conta analisar a também. circulação Sim. dos espaços, se vai ter passagem para as coisas, O se que vai que caber é? tudo que a pessoa pediu. O que é uma média favorável, boa, para que a pessoa tenha uma informação dessa e uma constatação dessa num projeto? Que isso, para mim, não é um projeto, é uma consultoria. Sim. Isso vale muito, Sim. porque ela pode usar tudo isso para a vida dela, para o resto da vida. Não é? É uma consultoria. Quanto tempo você acha que é bacana para que a pessoa Pega tenha um um projeto, apartamento aí de um tamanho sei lá, médio. 60 metros Se eu pego um quadrados? projeto de 60 metros, a gente vai conversar de briefing aí pelo menos umas 2 horas, para fazer um detalhamento bem feito. Aham. Normalmente, para elaborar o projeto em si, vai de 1 dia e meio a 2. Tudo isso depende do Mas dias fluxo inteiros também. de trabalho, você Dia diz, inteiro né? de Só eu trabalho. focando naquele projeto. Porque aí a Isso. gente levanta a parede, vai fazer todo o Isso de estudo. vários clientes, Sim, né? Não por é isso só de que um Sim, casal. é um pouquinho demorado. Uma coisa é pensar num projeto e outra coisa é, de repente, jogar a modulação, que a gente fala. Isso é a pessoa não pagou fazer de nada forma ainda, É, tá? exatamente. Isso é muito importante. O Rodrigo falou uma coisa muito importante. Toda essa assessoria e tudo aquilo que nós estamos discutindo até o presente momento, você não gastou R$1. Nada. Nem o café. Nem o café. E o café você pode tomar umas Café é 10 bom. vezes. Vai por mim. Entendeu? Agora, o que acontece? O marido que está vendo a gente nesse momento, minha senhora, chama ele um pouquinho. Manda ele sentar um pouquinho aí. Maridão, quando você chegar lá, você vai gastar umas 3 ou 4 horas em toda Numa essa apresentação de em projeto, toda essa dá umas consultoria. 3 horas. Isso é normal e natural. Então, o conselho do irmão aqui, que já passou por isso. Dedica esse tempo para isso, porque é Vale a importante. pena. Você vai perder um sábado à tarde todo, cara, porque vale muito a pena, não é, Rodrigo? Com certeza. Vale muito a pena você estar com todo esse detalhamento, coisa que você sequer imaginava. Você já imaginou o tamanho do seu sapato, irmão? Nunca, né? Nunca parou pra pensar. Exatamente, é isso aí. Eu falo, é investir o tempo, porque o que a gente vai conversando em detalhe de projeto, que é uma reunião gostosa, não fica aquela coisa amassante. Vai valer a pena depois que você vê tudo montado. Vai lembrar da gente em cada momento que as coisas funcionarem, que todas as roupas couberem dentro do armário, faz uma diferença muito grande. E a gente recebe muita mensagem depois, né? Recebe, Dos bem armários gostoso. prontos, as fotos. Eu não sei se ficou O pessoal muito faz claro. chamada de vídeo, às vezes, para mostrar tudo. Ô, Má, mas como assim? Tipo, você falou que faz o projeto. Como é o projeto, né? Que a gente fala assim numa naturalidade. Sim, sim. Mas o que é o projeto? Não, Ele rabisca é uma na mão. maquete? Você faz uma maquete? O que a gente faz? Depois de levantar todas as informações, a gente monta tudo no software que a gente trabalha. Então, todo o projeto ele é apresentado em 3D. Então, para conseguir... Isso que eu ia te perguntar. Você monta o projeto e mostra para o cliente em 3D, isso? Em 3D para ele entender Nossa, como se e ele é estivesse fiel dentro à do entrega. ambiente. Fiel. É. O que o cliente vê no Ele computador é o consegue que ele vai imaginar a receber. casa dele. Então, a gente sempre tenta deixar o mais próximo possível. Por isso que eu comentei, às vezes, de saber qual que é o piso que a pessoa vai colocar, porque a gente já vai deixando tudo do mais perfeito possível. Ela já consegue visualizando ali Sim, até ela as se outras sente coisas que em ela nem vai casa. comprar agora, né? Sim. Por exemplo, como que vai ficar o sofá? Qual é a No circulação? projeto, A gente coloca. no projeto é colocado o sofazinho, Sim. Coloca. o Que é pra- lustre, a Coloca. janelinha, tudo. Tem pô. até decoração, a gente É, ajuda. decoração nada. para a pessoa conseguir enxergar realmente a casa dela. Mas quem que faz isso, Rodrigo? Claro que não. Eu nem O sei Rodrigo, fazer o isso. Rodrigo pega isso pronto e mostra pra todo mundo. Exatamente. É por isso que acaba sendo demorado, que a gente tem toda essa atenção, o cuidado de ver tudo isso funcionando, pensar, de repente, qual cor de sofá ficaria legal com a composição de cor que ele pediu, de E repente, dá na para trocar marcenaria. na hora, se por Dá. exemplo tá um sofá amarelo que ela achou que não combinou. Tranquilo, Troca a gente na muda hora. na hora. Meu Até a cor Deus. dos armários também a gente consegue mudar na hora. Sim, Por isso que eu a falo gente que vai tem essa fazendo, apresentação. não gostei desse estilo de cor. A gente combinou, mas pra mim não ficou legal. A Marina Ou vai tive dando uma outras ideia soluções diferente. ali pra pessoa no mesmo projeto, mudando os tons, né? Dando Cara, outras que soluções. bacana, velho. Então, que bacana. pra fechar um projeto, mais ou menos, no mínimo umas 2 reuniões ou 3, né? Primeira de briefing,
né, depois de apresentação e muitas vezes de alteração para até chegar no orçamento. Tem que ir ajustando, Então, às né? vezes a pessoa chega lá na internet pra gente, mas eu quero orçamento para amanhã. Não E dá. você precisa passar pelo menos umas Não, 2 não ou 3 tem, não tem. reuniões. E a pessoa pode ficar brava, assim, às vezes. Não e acha... tem. Tem que deixar claro que não Por tem. isso que a ideia é a gente explicar um pouquinho como Assim, A funciona. empresa tem que deixar claro. Tem que deixar claro como funciona o processo, porque não é fácil, não é simples criar. Mas tem muita loja por aí que deixa uns projetos prontos lá e te vende qualquer coisa. Mas Mas aí aquilo não não é serve legal, para você. não. Aquilo serve para o dono da loja vender. Olha, eu torno a repetir, isso é uma consultoria, cara. Isso aí não é um projeto qualquer que você vai lá e manda fazer e tá pronto. Não, é uma consultoria de vida, não é isso? Sim. Pelo amor de Deus, que coisa maravilhosa, cara. Meu, vai na geração, cara. Pô, Não precisa falar mais nada, né, Bartô? Faz tempo não, pelo amor de Deus. Bom, aí tá, montou o projeto, beleza? 3D, Viu Rodrigo tudo. não quer admitir que ele tem o dedo nisso, entendeu? Aí a Marina apresenta o projeto Certo. para nós, entendeu? Ok. Apresentado o projeto, toda essa alteração, caso exista, a pessoa pode fazer com você na hora. Na hora. Na hora. Até que a gente vai conseguindo dar aquela afinada do que de repente pode ter passado do briefing. Então a gente vai fazendo os alinhamentos, bate de novo com as alturas Tem que muita a gente tem informação na que o loja. cliente esquece na hora do Esquece. briefing de passar. Ou e que aí a ele gente se tem uma adapta. ideia diferente. Então, tudo isso a gente consegue ir alterando. E também a gente usa bastante o showroom para explicar alguns detalhes que, de repente, não ficam tão claros no 3D. Porque tem clientes que são bem visuais, que eles conseguem Isso. entender super bem o 3D, e outros que você precisa explicar no espaço. Eu seria esse, no caso, que não É. entender nada. E uma Eu já coisa saí puxando muito muito importante, móvel na Bartô, loja. uma coisa muito importante. O projeto em 3D que você está vendo com a gente e alguma outra loja, nunca é igual. Não. As pessoas falam, não, mas eu vi numa outra loja, é igualzinho e 10 mil mais barato. Cara, Impossível. não é a mesma coisa. Não é possível que uma loja tenha uma margem tão diferente uma da outra. O que está diferente ali é o projeto, é o que está incluso, é as espessuras, é o acessório, é a corrediça que está mais cara ou mais barata, a marca, a qualidade, né? E a quantidade de coisas que a gente insere no projeto. Porque um projeto 3D, o que que é? A gente faz um ambiente, monta o ambiente lá no 3D e arrasta peças para dentro dele. E cada peça tem um preço. Ah, então veja bem, eu tenho a oportunidade também de baratear o meu projeto, certeza. Com certeza. mudando as... Sempre tem Ó, Sim. escutou aí? Escutou? E aí, Olha a dica aí. quando olha. você olha o 3D Aham. e você é leigo, para você é a mesma coisa, mas não é. Se tem uma diferença de valor, tá em algum lugar. Dá um exemplo de diferença de valor. Painel. Por exemplo, um exemplo qualquer. Acessórios. Acessório. Acessórios. Não é tudo igual. Não é tudo igual. Acessório, quando você fala, é o quê? A dobradiça a de abrir e fechar a dobradiça. porta, a corrediça da gaveta. Porque, por exemplo, tem aquela dobradiça que deixa dar uma pancada na porta. Pá! E existe muita diferença na qualidade, falando tecnicamente, dessas dobradiças. A gente hoje usa uma dobradiça com tecnologia alemã que a fábrica me dá 40 anos de garantia. Se a fábrica dá 40 anos, né? Olha aí, 40 anos de Eles, garantia na dobradiça. Na dobradiça. Cara. Na verdade, eles me garantem que a dobradiça abre 100 mil vezes durante a vida sem quebrar. Então, você somando isso, abrindo 10 vezes por dia, dá em torno de 40 anos. Cara, você viu? Então, você pega outras empresas que não usam uma ferragem tão qualificada e aí fala, não, mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então, peraí, deixa eu Né? entender, deixa eu entender um negócio. Então, quando você monta um projeto, Marina, só para você poder entender, tá? O que eu estou vendo no 3D não é exatamente o que acontece ali. Por quê? Porque dentro, o que eu não estou percebendo, tem ferragem, tem dobradiça, Espessura das madeiras. espessura da madeira, Cor. quando corre a gaveta, como é que chama aquele trem? Corrediça. Corrediça. Então, tem tudo isso envolvido no projeto que, às vezes, a pessoa, em outro local, ela não Explica. tem essa informação, é Por isso? exemplo, isso acontece bastante. Nós sempre vamos mostrando o projeto e também mostra no showroom. No showroom eu tenho todos os acessórios que estão no showroom, a maior parte deles, exceto um ou outro que é diferenciado, vai para casa do cliente. Então, ele não sai da loja sem saber qual ferragem que está sendo Sim, orçada. Sim. O que acontece é que, de repente, alguns outros orçamentos que ele pode vir a pegar, isso não fica tão claro. E ele não esquece essa essa faz base toda a Olha aí. diferença Então, peraí, para a eu quero, durabilidade da peraí, que eu quero malha. deixar uma coisa clara aqui para as pessoas que estão assistindo a gente. Ó, você percebeu uma coisa? Não é pura e simplesmente a estética do projeto, o que é bonitinho, feio, o que é nicho, o que é prateleira ou não. Tem todo um processo envolvido internamente
que eu não sei se Isso você está sabendo em um outro local que você vai, cara. Se o vendedor não te falou, já Você começa a não sabe. desconfiar. Começa Né? a ficar ruim. Olha que loucura que é isso. Ou seja, você não vai ficar sabendo. Você vai virar um técnico em comprar móveis planejados. Você vai ficar sabendo o de E fora aqui e a de gente vai falar dentro. tudo. Tudo o que é bom, o que é ruim, o que serve e o que não serve. Então, assim, se não te falou isso, se não comentou com isso, começa a desconfiar. A gente aqui não está fazendo nada do que não seria a realidade. É isso? O Essa é a pra- realidade. O ideal, assim, você nunca vai conseguir comparar um orçamento de fato, a não ser que você seja especialista na área. Esse é o primeiro ponto. Ah, mas como que eu vou ver o que é melhor para mim? Analisa a qualidade dessa ferragem, pergunta para o vendedor muitas coisas e identifica. Não vai, o armário é tanto, entendeu? Não é. Ó, chega Tem na loja. Isso faz muita diferença no tempo de vida útil do armário. Exato. Chega na loja que você tá do concorrente, aí cruza o braço e fala assim para ele, ó, me fale sobre as ferragens. Por que a sua ferragem é melhor? Né? Foi boa, Bartô. E há muita diferença. A gente da geração, existe uma faixa de qualidade de ferragem, né? Então, dentro da geração, dentro da média do mercado, a gente trabalha com umas ferragens um pouquinho acima. Por que a gente faz isso? Quanto custa, na prática, assim, uma ferragem, sei lá, vamos pegar um exemplo, uma corrediça? Uma corrediça telescópica que 90% usa. É aquela que você consegue que ver, ela né? fica na Ali na lateral, lateral. cheia de rolimã. Né? Aqui, Uhum. na maioria dos móveis tem. Existe a invisível, que ela vai por baixo do armário, que a gente chama de corrediça oculta. Essa corrediça, ela é autolimpante, ela aguenta mais peso, fica escondida no armário e tem um tempo de vida maior. Ela é um pouco mais cara, sim. Vamos falar aí Aumenta um pouco o espaço também. de 20% a 30% mais cara no valor do acessório, mas o que acontece? A gente já trabalhou com esses outros acessórios antes. O nível de assistências técnicas, que é o retorno na casa do cliente para fazer manutenção, era muito alto. Após a mudança dessa ferragem, o cliente paga um pouco mais caro, mas o que ele leva? Não ficar com tanta Fica gente satisfeito, dando né? manutenção o tempo Fora que a todo. Ele facilidade leva também sossego, de- cara, porque Ele tem um leva menininho. sossego. Se tem um Tirar menininho as coisas pequenininho em casa que abre e fecha esse negócio 80 mil vezes por dia, ele Exatamente. fatalmente, uma semana depois, ele tem problema com isso. Eu vou te trazer um dado aqui. Nosso índice de assistência caiu em 70% só com a mudança de ferragem. Aí, ó. Escutou? Dica. E o- Dica. E o nosso preço Dica do não é Mikasa. muito mais alto. O nosso preço não é muito mais alto que a concorrência não usando essa ferragem. Olha aí. Porque a gente compra de bastante quantidade para ter preço. Então a gente não cobra o que muitas empresas por aí que colocam esses acessórios, fica um absurdo. Então a gente tem um acessório de qualidade a um preço justo. Legal, legal. Cara, E faz muita diferença no projeto. Outra coisa que faz muita diferença, gente, cor. Né? O que a gente pode dar de sugestão aqui para o cliente, né, Mar? Que para o armário dele ficar mais barato, existe uma sugestão. Hoje o branco, que é o branco TX, É um que é dos o mais padrão do mercado, ele é a chapa que é mais vendida. Então ele tem muito bom preço. Então tem muita gente, mas eu não quero um armário branco. Como que eu faço? A gente monta uma estrutura interna do armário branca, porque é a parte grossa barateia. Que é só onde você vai E a gente armazenar faz mesmo, uns né? acabamentos por fora do armário, com outra cor, somente fora e porta. O branco você só vê quando abre a porta. Peraí. E isso faz o armário cair de 20% a 30% no valor. Isso é dica Mikasa. Isso é dica. Entendeu aí, não? Presta atenção, ó. Você vai lá, aí você vai numa outra loja, você quer uma cor diferenciada. O que o irmão vai fazer habitualmente? Ele vai meter a mesma cor em tudo. Aí vai subir o orçamento. Na geração você consegue fazer diferenciado isso, porque a parte interna é branca, um pouco mais barata. E a parte de fora, que é o que você vai ver, é essa a cor que você quer. Consequentemente, o valor disso tudo cai. Sim. Uma coisa muito importante, né, Mar? O investimento. Fala um pouquinho sobre a pessoa já ter esse investimento na cabeça dela. É, Geralmente as pessoas erram, têm acertam um muito a preconceito previsão em de passar quanto vai isso. investir. na verdade, elas têm um medo de repente, falar o quanto que elas pretendem investir e o orçamento chegar naquilo. Por Uhum. exemplo, eu quero gastar 50 mil na casa Meio que já na toda, arte da negociação e ali, já eu não vou bater dar a direto letra. 50 mil, sendo que o projeto poderia ficar um pouco menos. A Entendi. gente sempre passa a base, depois da conversa a gente consegue ter uma ideia. E isso veio muito de um preconceito, né, que o próprio mercado criou de enganar o cliente. Sim. De loja que quebra, que faz milagre na Justamente entrega, por né? ser complexo, né? Sim. O às que vezes o vocês lojista estão tira falando vantagem. é que normalmente os clientes têm muito medo de Passar o falar investimento. quanto ele tem para gastar, transformando isso em didático. Sim. Quanto ele tem para gastar, porque na cabeça dele, a pessoa que está vendendo vai chegar exatamente no valor que ele Ele vai vai para gastar. Ele fala 50, a pessoa fez um projeto de 20 e fala que é 50, mas Só isso que não é assim, acontece. não.
Existe loja que acontece? Existe. Não vou mentir, né? Só que o que é importante a gente saber o orçamento do cliente é, como eu te falei, um projeto é pegar um monte de pecinhas e inserir no ambiente, cada coisa tem um preço. Ok. Então, se a gente pega uma porta provençal, ela é um pouco mais cara. Se é uma porta reta, ela é mais barata, né? Tem essas mudanças, Tem as né? suas A diferenciações. cor, tem cores que são mais caras. Se é um material com brilho, ele é mais caro. Se é um material liso, ele é mais barato. Então, essas coisas fazem muito diferença. Então, quando a gente vai agregando pecinha por pecinha, tudo tem um preço. Então, se a gente não sabe o que o cliente pode A gente investir, frustra ele. de fato, a gente não consegue fazer um projeto adequado para ele. Porque muita gente quer tudo dentro do ambiente e fala fica assim, não, eu fora quero do fazer a casa orçamento, toda não por dá? 10 mil. É impossível. A Marina falou uma coisa muito importante, agora frustra a pessoa, não é isso? Sim. Se ela não abre o... Querido, você tem que abrir o coração, porque quanto mais você der informação, principalmente do que você tem para Sim. gastar, melhor é para adequar o teu Exato, projeto. até Não porque- tenha Ou medo quanto disso. ele imagina que vai Exato, ser. é. Mas quando isso não acontece, a A gente gente também... tem de puxar um pouquinho para saber, por exemplo, existem várias formas de fazer um painel ripado que está bem alta. Se eu mudo a espessura da madeira, vamos dizer assim, eu consigo fazer ele ou aumentar de valor ou diminuir. Então é O tudo mesmo isso painel. Isso é legal, parecido. porque É. o painel É ripado parecido, realmente, tá o painel- todo é. mundo pedindo esse De negócio, repente, se velho. eu mudo a questão de quanto que você vê de frente a espessura da ripa, isso já cria um impacto no orçamento. Então, tudo isso a gente consegue conversar. Por exemplo, ficou fora X mil do que eu tinha pensado, mas eu quero muito ripado. O que dá para fazer? A gente A dá gente sugestões. vai avaliando e dá sugestão, realmente. como eu Normalmente, disse. a MA faz o projeto como o cliente pede. E muitas vezes isso foge ao que ele imaginou de preço. E aí vem E adequando. aí a gente vem dando sugestões para a que pessoa dá do pra que adequar. pode ser feito para que chegue no orçamento dela. Que é o que você não tem em qualquer loja, ou seja, o cara te dá um valor e aquilo morreu o assunto. Não. Na geração, o que acontece? Você vem adequando nas mesmas condições, mas você vem Sim, adequando. ajusta aqui, aquilo mexe, que- mexe Isso. nisso, mas sempre explicando para o cliente o que a gente Sim, está de forma fazendo. bem Para não ser transparente. uma coisa de, ela tá me enganando, já tinha isso de gordura, né, no projeto. Ó, eu Isso não tenho nenhum móvel para trocar em casa, mas eu tô com a vontade de comprar na geração Compra um amanhã. apartamento Não custa novo. nada. Troca de apartamento. Cara, que Se você quiser esperar uma semana É pra mesmo? ser atendido, Nossa. A agenda dela tá requisitada. Tá, A- a partir cara, do que dia 15 bacana. eu já acho que eu consigo encaixar. A Marina, que é uma coisa importante, ela investe um pouco nas redes sociais dela, tá sempre postando coisa. E isso Muito é uma bacana. agora falando um pouquinho com os projetistas que estão nos assistindo, a sua imagem, seu marketing muito a pessoal pena. é muito importante. É a mesma coisa de você vende quem você é. Quando você vende um móvel, você não vende só o móvel, você vende você vende a empresa e você vende o produto. Você tem E muitos mais amigos, importante ainda, Você tem muitos amigos que você fez projeto e hoje eles Tenho. estão. Isso é bacana demais de falar, Tem, Nel. inclusive, ontem eu fui fazer a medição do apartamento de um amigo meu. Isso, assim, é maravilhoso, a gente participar de todo momento, né, da vida dos amigos. E de novo, a confiança, né? você sempre vai na medição? Desculpa, eu te cortei, Vinícius. Mas só me Nem deu sabe vontade, casos. me deu vontade de fazer essa pergunta, porque você falou em investir no marketing pessoal e logo me remeteu que você acaba se tornando um amigo da família Vira. e você acaba se tornando uma pessoa que vai dando consultoria para todos dessa família. Nossa, eu tenho cliente que eu já atendi, eu acho que mais de 10 pessoas da família. E que a partir do momento que você conquista uma pessoa e ela pega confiança em você, ela não vai querer ser atendida por mais ninguém. Isso que é marketing bom. É, por exemplo, hoje a maior parte dos clientes que eu atendo são indicação. Ou, de repente, que são indicação de clientes que já compraram comigo, ou que chegaram através de rede social, também isso tem acontecido bastante. Então, isso é muito importante. Que Para quem bacana. trabalha com essa parte de projeto, é fundamental você dar um jeito de Projeto continuar é uma, colocando em rede. é uma decisão importante da vida. Então você tem que fazer com um local que você sinta confiança na empresa e no profissional. Então, falando um pouquinho aqui para a pessoa, a gente vê muito falar de gente que comprou o apartamento todo, né? Até o Marcelo, você me contou a situação dele, Exatamente. que tomou um golpe. Marcelo- Não vou falar empresa aqui, que o não Marcelo- é o meu intuito. Marcelo Tomar um golpe? é um amigo, é a pessoa na qual eu faço o programa da Metropolitana Chupim, que tomou um baita de um golpe de uma empresa muito, mas muito conhecida, mas tomou um baita de Sim. um golpe. Né? Hoje você tem as empresas lá do sul, né? As fábricas são excelentes.
problema são alguns lojistas, né? Porque elas não são franquias, a maioria delas. São revendedores. Então o dono da loja ele é dono de 1 ou 2 lojas, 3 lojas no máximo. E cada gestão dessa loja é feita por uma pessoa. Então se você tem um lojista que é ruim, você pode acontecer de tomar um golpe. O cara vai lá, muda a bandeira, tá vendendo outra marca. E isso acontece muito. E lá na GD, a gente vende o nosso nome. É uma empresa familiar, enraizada de 28 anos, que não vai sumir do nada porque a família inteira trabalha lá. Eu quero deixar claro que é o seguinte, a intenção desse podcast, o Me Casa, e nem falar mal de ninguém. Não, pelo contrário. É alertar o cliente para tomar cuidado. É alertar você, e agora é uma pergunta que eu vou fazer para a Marina, é alertar você de sinais que você pode perceber se a loja ela vai te atender no completo ou ela vai parcialmente te atender e você ficar com dúvida. Marina, hoje, por exemplo, o cara entra numa loja. Você consegue identificar e qualificar se o cara está numa loja com profissionais, com pessoas que vão te dar um puta de um atendimento, que pode ser confiável, que pode levar adiante? Existe alguma dica? Como que a pessoa vai perceber que você isso? Pode passar, que a pessoa pode... Opa, escutei a Marina no Me Casa e vou ficar com o sinal alerta. O fundamental hoje é fazer pesquisa, de repente, em sites como Reclame Aqui, porque dá uma boa base para você saber qual que é o histórico da loja, como funciona se porventura... chegar ao ponto de ter uma assistência, um atraso de entrega, como que a loja se porta em relação a isso? Então, você tem que sempre fazer a pesquisa a partir daí e também procurar lojas que você teve indicação. É fundamental, porque você sabe que já deu certo. Sim. É fundamental você ter uma opinião de uma pessoa que, porventura, já comprou naquele local. É isso? Sim, e outra, o que acontece bastante, às vezes o pessoal vai só atrás de, infelizmente, de preço. Aí, às vezes, você vê um valor ali 15, 20 mil abaixo, de novo voltando àquela questão de falando que é o mesmo projeto que a gente sabe que não é, também é um sinal de alerta. Vamos pegar essa parte aí. Se a pessoa ela tá fazendo o projeto dela, o orçamento em 2 lojas diferentes ou até mais, né? Tá. Como que ela pode comparar isso de maneira prática, assim? Eu tenho 2 projetos que, visualmente eles são, assim, sei lá, muito parecidos. Você pergunta pra pessoa, ela fala, é o mesmo, é o mesmo. O que acontece bastante é que, assim, tem algumas lojas que elas são já pré-moldadas, vamos dizer assim, que elas já têm o tamanho estabelecido das peças e nós que somos sob medida. Então, a partir daí já tem um diferencial, porque ele já está comprando uma coisa que tem uma medida congelada com uma outra variação e nós que fazemos 100% sob medida. Então, isso é um ponto que isso é legal falar, porque não assim, né? Quando você fala de móveis planejados, você olha o ambiente e você acha que é tudo a mesma coisa. Não é. Mas tem muitos móveis que são padronizados, principalmente as caixarias deles, né? Para a linha de fabricação ficar mais fluida, né? Baratear muito mais. E aí você faz alguns fechamentos com a madeira maiores. e parece que tá tudo utilizado, né? Mas na realidade não é bem assim. Às vezes 15 centímetros no teto, 10 em cada lateral. Aí você vai fazendo essa soma, praticamente caberia ali mais uma porta, dependendo do caso. Então, isso é uma coisa que dá diferença de valor. Para explicar bem, para deixar bem claro, principalmente para os homens, que o homem é mais cabeça dura, né? Ele vai pensar às vezes só a mulher pensa com mais flexibilidade. A gente pensa no espaço. O homem, só para deixar claro, é como comprar um terno feito numa loja, ou você chegar numa loja e mandar fazer um terno sob medida. Exatamente. É completamente diferente. Confirmar isso já é um primeiro passo para a pessoa. Sim. E outra, aí tem a questão de cor, tem a questão da espessura da madeira também, que isso conta bastante. Fabricante da madeira, tem alguma diferença? Tem. Muito. Tem muito. Nós lá trabalhamos com Quais são os melhores do mercado hoje em fornecedores? A Arauco, a Guararapes e a Duratex. São as Mas que vocês nós falam isso na venda? Sim. De quem quer madeira? Com certeza. Não é nada. Sim, existe muita qualidades diferentes entre madeiras. Tem. Existem chapas que são bem menos a chapa da madeira, que são uma qualidade muito inferior. A gente trabalha com a MDF Super Premium. Eu acho que o indício é a transparência. Se o cara tá explicando detalhadamente, não tá te ocultando informações. Quando você pergunta uma coisa que é específica e o cara foge da resposta, já desconfia. O problema é que às vezes a pessoa nem tem o conhecimento para saber o que tá faltando, o que a pessoa não tá falando, então, né? Pergunte tudo. Pode perguntar tudo. Vamos complicar então a vida de quem não sabe? Vou deixar mais uma dica. Pergunte, nós já falamos da ferragem. Para cruzar o bracinho. Pergunte as espessuras da madeira. Pergunta a madeira qual é a origem e quais são as
As espessuras, é isso? As Exato. espessuras, os tamanhos das peças, se o painel vai até o teto, porque assim, a gente orça um painel. No 3D parece que é a mesma coisa, só que da outra loja o painel tá com 1,20 de largura, o nosso tá com 1,60 m. Não dá para É mais perceber caro, isso olhando né? na tela. Só Não olhando dá. na tela você não consegue reparar isso, Você viu? né? Cara, tem um Puta, isso é montão, verdade pra caramba, parece Questão de óbvio, né? montão de dica, cara. 1,20, 1,60, Até óbvio, né? mesmo a questão de não é. altura de parede. Tem vezes que o cliente não pode, a gente chama de pé direito, né? A altura da parede. Tem vezes que o cliente não informa. A gente vai, de novo, por uma média, que é o que acontece bastante. Se a gente for nivelar São Paulo, que aí acaba sendo 2,60. Se em outra loja eles colocaram 2,40, são 20 centímetros Porque a menos de armário. Essa informação Vai dar normalmente diferença não também. tem na planta. Não. Então os vendedores E por nem no aí... 3D quando vê. Não, você não consegue Só ver depois isso. que a gente vai na casa do cliente a gente confirma. Então tem muito 3D que o pessoal coloca o mais baixo possível para o orçamento inicial ficar baixo. E aí depois vai lá na sua casa medir, fala que tem um Vai te acréscimo cobrar a dali, um diferença. adicional daqui. E lá não. Quando a gente não tem informação, a gente já trabalha pelo mais alto. E a gente avisa E aí sempre o depois cliente. o orçamento pode Vem baratear. diminuindo. Pode É. baratear ou não. Aí a gente vai descobrir depois. Mas a gente já trabalha numa média que a gente já sabe quanto Que é mais ou normalmente menos o tem. padrão. Então isso é muito difícil dar diferença depois, É né? bem É raro. bem pouca a diferença. Então a gente já faz um projeto já pensando em tudo. Ou Tem seja, muita gente que faz enxuto, né, para ficar barato, fecha, e aí depois que já fechou, gerou um contrato, começa a oferecer as coisas que eram boas pro cliente. Aí o cliente vai pagando adicional. Quando ele vai ver, ele pagou a mesma coisa que ele pagaria Ou comigo, até mais. ainda. Caramba! Então isso acontece Olha muito no quanto mercado. detalhe tem isso, gente. Tem Meu muito. Deus. Isso é só um dedinho do Isso é pé só de o um monte de começo. coisa que ainda pode acontecer. Mas já tem aí muita coisa legal pra você ficar ligado e Sim. conseguir, né? Não, a gente falou aqui de uma série de coisas, né, até o presente momento, em que a pessoa, se ela se ligar e ela começar a questionar aonde ela estiver, ela já vai detectar de imediato a diferença. Sim, é o que eu falo. Às vezes o cliente fica com receio de perguntar, ele tem que perguntar, é a casa dele. Cara, é às o vezes sonho não é nem dele. o mais barato, nem o Não. mais caro. Tipo, o melhor produto vai ser o que te serve no final das Exato. contas, né? Sim. Cara, que bacana. Meu, vai pra geração, cara. Tô perdendo tempo por aí. Então o cliente foi lá, fechou, né? Fez o projeto, a reunião, fechou. E aí o pessoal acha que o processo acabou, né? É. Aí que ele começa. Ah, é? Exato. Aí que ele começa. Porque, para você ter uma ideia, depois de um projeto fechado lá na GD, isso passa pelo menos por uns 5 ou 6 setores diferentes. Desde projeto executivo, que confirma, a gente vai explicar um pouco melhor. Desde PCP na fábrica, levantamento de compra de material, que é feito totalmente just in time, que é de conforme a demanda. Então é comprado tudo por cliente, né? E isso tem equipe de logística, equipe de montagem, a fabricação nossa é toda própria, como a gente já vem falando há muito tempo aqui. Então, o trabalho começa depois, né? E quando a gente fecha, a gente até fala assim, o cliente só é cliente depois que ele compra, não antes. O vendedor trata o cliente como cliente isso a gente antes, tem né? falado aqui E tem muito muitas vendedor vezes. que vende e depois esquece não o quer mais cliente. saber. O relacionamento com o cliente começa quando ele compra, não antes. Antes ele tá orçando, tá verificando, Antes ele é tá- um lead, ele é tá um batendo prospect, loja, né? Que a é. gente fala, ele tá batendo loja. Quando que ele vira de cliente? Quando firma o contrato. E aí que começa o nosso atendimento de fato. Toda essa consultoria aconteceu? Aconteceu. Mas a principal vem depois. E aí que a gente precisa da dedicação do cliente depois. Existem reuniões depois que ele compra, não antes só. Entendeu? É o famoso pós-venda que esqueceram, né? Sim, tem muita gente que fecha ali com o cliente ficou com a ideia de uma imagem e depois fica esperando a entrega. E não é assim. A gente tem toda essa transparência. Depois que o cliente fecha, a gente vai até o local, confirma medida por medida, ponto hidráulico por ponto hidráulico. Isso vai para um outro setor que já não é o da MA. Ela acompanha isso até o final, mas ela tem uma equipe junto com ela, técnica, né? Que ela é da parte criativa. Quando a pessoa é mais criativa, é difícil ela ser tão técnica. Ok. A MA vem aprendendo muito sobre técnica e vem Deixa eu desenvolvendo. entender para deixar claro para quem está vendo a gente. Você vendeu, fechou o projeto. Sim. Logo em seguida, aí tem uma equipe que vai lá ver os pontos de Ela vai Água, tudo. luz. Escaneia o ambiente mede inteiro. todo o espaço. Olha- Tira foto também. olha que outra auxilia dica que bastante, tá aí, faz ó. um dossiê. Você tem que perceber o seguinte, não é só pura e simplesmente a venda. O cara vai, a equipe que está por trás da Marine, consequentemente administrada por eles, vai até a tua casa e aí ela começa a fazer uma varredura
De tudo. Tudo que acontece. Todos se os tem uma detalhes. dobra de parede, se no final da dobra da parede continua o Se tijolo ou não. Se já tem um eletro que existe, Se- vai ser utilizado, se Exato. vai usar o mesmo Medida. colchão, se vai comprar novo. A gente precisa de um detalhamento todo. A gente faz, se a pessoa vai reformar ou não, a gente tem um checklist de eletro, checklist de obra para saber se a pessoa vai rebaixar teto, se vai trocar piso. A gente tem que fazer um dossiê completo do ambiente. Meu Deus Aí que do começa céu. o trabalho. Então, o trabalho não é quando fechou, acabou. Não, fechou, Essa começou. é a parte da emoção. que Entendeu? a gente Essa é a fala. parte emocional. Fechamos, resolvemos, chegamos em valores. Depois que o trabalho realmente nosso começa. Entendeu? Que é a que parte louco. da E tem atenção muita aos empresa detalhes que a gente não tem esse setor. Lógico que não, É eu o nunca próprio vi cara isso. que vende, o próprio cara que faz isso, faz tudo, entrega, E não monta. dá tempo. E não dá como você É fazer muita tudo coisa. isso com qualidade. Pra você ter uma ideia, hoje a GD está com 102 funcionários Meu Deus. para fazer. A gente tem um atendimento grande, um setor de liberação que a gente chama que é o setor técnico. Então, como é feito isso? Agora, como a Má já é mais do atendimento de vendas, eu vou explicar um pouquinho o Boa. depois, né? Boa. Ela faz esse acompanhamento até o final de relacionamento com o cliente, vai acompanhando todos esses detalhes técnicos e faz reuniões com o cliente. Mas tem uma equipe por trás que confere tudo que ela fez dentro do ambiente da parte criativa para que aquilo tecnicamente dê certo no cliente. Que nenhuma prateleira fique longa demais para não empenar, que nenhum acessório seja instalado da forma errada, que tenha espaço correto para isso. Pega os manuais técnicos dos eletros, porque todo eletro que é embutido ele tem que ter ventilação, tem que ter o espaço correto do nicho. Isso tem que ser muito cauteloso para que aquilo tenha uma durabilidade a longo prazo para o cliente. Olha aí, a outra consultoria que a gente nem sequer imaginava, que é por trás da boniteza. Sim, Vamos sim. dizer assim, é a parte técnica que eu tenho certeza absoluta que as pessoas não têm ideia de que isso aconteça. Sim, sim. E isso E aí também- começa a ter as transparência. O que é a transparência? A gente vai lá, tira as medidas, vê todo esse detalhamento, vê se toda a mobília que ela fez compatibiliza com o ambiente, que na medida correta, se teve alguma diferença ou não, né? Tem parede torta? Muita, Mas tem. muito. E É a gente tem que mesmo? se adequar a O isso. que não tem é parede reta. Bem colocado. É muito Como é que difícil. funciona isso? Aí a minha parede da cozinha, que nem eu sabia que ela era torta. Como é que funciona isso? Mesmo como a nossa marcenaria sob medida, ainda são feitos alguns acabamentos e obras que são inevitáveis. Só que o que acontece? O nosso acabamento ele é mínimo, não é grande igual o das linhas moduladas. Então você faz o armário um pouco menor só que o ambiente, ele encaixa, e lá no local a gente faz um acabamento acompanhando a tortura da parede, né? Para que disfarce esse detalhe. Você Né? tá de brincadeira. Tem muito lugar que nem parece que tinha aquilo na parede, Não. mas tem muita parede fora de prumo, fora de ângulo reto, as paredes abrem ângulo, A marcenaria fecha. acaba corrigindo, na verdade, as imperfeições Eu da tenho- estrutura de alvenaria. Eu tenho certeza absoluta que 99,9% das pessoas que estão vendo a gente nunca parou para pensar nisso. Sim, tem muita gente que nem imagina. Não é? Então, é feito toda essa avaliação técnica, né? Isso muitas vezes volta para a Marina primeiro, antes de... A gente ainda tem um outro processo que é o projeto executivo, eu vou explicar já já. Então, isso volta para a Marina, depois que pegou todos os detalhamentos técnicos, a Marina faz uma nova apresentação com o cliente, reforçando tudo que alterou e ela precisou conta- ser ajustado. E ela conta por nós que, querido, a parede atrás da tua geladeira a é gente mais explica. torta do que... A gente explica detalhe por detalhe. Se teve que fazer alguma alteração porque tinha uma coluna não prevista na planta, a gente mostra para o cliente. Então, é uma reunião, é uma nova reunião. Então, você percebeu que até agora a gente já está falando de 4 ou 5 reuniões para fazer uma casa. Não é, uma cara. coisa, não Não é é uma rápido. coisa que você estala o dedo e está pronto. Você tem que dedicar um tempo para E o fazer. legal Aham. é dessa reunião que a gente faz após a medição é uma passada de pente fino para ver se o cliente não esqueceu nada, se está tudo certo, se a cor é A essa gente mesmo. confirma todas A as gente cores faz- novamente. Confirma tudo do que foi feito no primeiro atendimento, a gente confronta, aí o cliente dá o ok final, aí em diante a gente manda para o setor executivo. Eu posso deixar mais uma dica? Claro. Vou deixar mais uma dica para você aqui. Se você está comprando móveis com 2 reuniões, Pode. tá comprando errado, meu A não irmão. ser que seja só um ambiente. Ó, aí dá para fazer mais rápido, Tá né? comprando errado. Vocês viram aqui que pelo menos o pau quebra em 5 vezes. Sim. Então, assim, É muito se você tá detalhe. comprando um móvel para tua casa e o cara fez uma reunião e te chamou mais uma para fechar, corre. Corre, porque tem coisa errada aí. Pelo amor de Deus. Pergunta como funciona para a loja. Ah, mas depois que eu fechar, o que acontece? É. Aí você vai verificar se está de acordo com isso ou não.
Então a gente fez essa reunião de ajuste, que é o ajuste fino, que a gente chama, pós-medição, pós-fechamento. Definiu tudo com o cliente, confirmou todas as cores, puxadores, tudo. Isso volta para outro setor e isso é transpassado para uma planta com medidas, com tudo. Aí vira um plantão Tudo, geral. tudo que foi combinado com o cliente vai estar naquela folha. E isso, o cliente vai até a loja e assina. Isso junto já com é o projetista. famoso executivo? É o projeto é o projeto executivo. executivo. Ou seja, o cliente leva para casa toda a mobília dele, com todas as medidas de tudo que vai ser executado e tudo que foi combinado. Essa tomada vai passar para lá, por trás do armário, o puxador vai ser instalado desse jeito, é esse modelo, tudo com transparência. Então ele leva isso para casa e ele pode conferir na casa dele quando entregar se aquilo tá batendo. Peraí. Meu, agora você falou um negócio que é muito importante, cara. Olha, é projeto executivo que é o nome? Projeto executivo. Cara, você tem um projeto executivo com tudo aquilo que foi discutido, falado e acertado e que vai ser executado. Isso é a hora de você realmente conferir o que você combinou com todo mundo, se tá escrito lá. Porque se não tá escrito lá, não vai ser feito. Entendeu? Aquilo é o que vai pra fábrica, né? Aquilo é o que Então, vai pra aquilo é o fábrica. que vai ser E entregue. vai ser montado também. Cara, comprar um avião é mais Exatamente. fácil. É mais fácil. Caramba, quanto É detalhe. muito detalhe. Então, se Quanto- você não tem uma gestão bem feita em cima de tudo isso e uma equipe boa, que lá, sensacional a nossa equipe, a gente tem um índice de indicações e um índice de elogios muito grande, né? Mas também com esse tantão de coisas, se não É tiver muita gente palhaçada- fazendo coisa, então quando você compara com outras empresas, você fala, pô, não é a mesma coisa. Não é. Você tem que avaliar essas coisas porque isso te dá segurança e na sua entrega você vai dormir tranquilo. É uma decisão, muitas vezes, de 50, de 70, de 80 mil reais. E você não vai dar nenhuma atenção para isso? Não dá. Cara, que orgulho fazer parte disso tudo, né? É ótimo. Porque eu imagino que quando vocês entregam um projeto, é um troféu Sim. a ser É o que eu falo. pendurado. A melhor coisa depois que monta são as mensagens Eles que recebem chegam. presente o tempo todo, são convidados para Sim. casamento. Já fui pra casamento, já fui jantar em casa de cliente. Pô, esse negócio de casamento, de jantar, pode chamar que eu vou em nome da geração. Se você não puder, é nós. Entendeu? Mas que bacana. Meu, cara, eu tô impressionado. Ou seja, existe N etapas. N etapas. E aquilo que você falou é uma verdade muito grande. A geração dá um valor muito, muito grande no seu dinheiro, cara. Independentemente do tamanho que ele seja. Viu o processo? Isso é para um projeto de 1.000 para um projeto de 1 milhão. Para um É um banheiro, é um exatamente projeto igual. de uma casa toda. A Exatamente cautela igual. com os detalhes é sempre a mesma, o briefing é o mesmo. Acaba sendo um pouquinho mais rápido porque é um ambiente, mas Menor. a atenção Sim. no detalhe é E a lá, mesma. uma coisa importante, a gente faz desde um banheiro a uma prateleira a um apartamento completo. Não tem essa, a gente só faz tudo. Não. Faz apartamento Se você- completo, Se por você exemplo, quer né? só um armário no seu quarto, a GD tá A gente lá pronta faz para te atender dessa mesma da forma. melhor Aí forma. tá. Aí eu tô com um armário em casa caindo aos pedaços. Você consegue melhorar? Consigo. Tem coisas que muda a estrutura por ser feita ou mal feita ou já está com muito desgaste que não tem conserto. Mas muitas vezes a gente dá uma renovada, a pessoa não quer gastar, a caixaria do armário tá boa, a gente troca umas gavetas, troca as a portas, porta faz pra dar uma acabamento externo, mudada. mas o grosso do armário tá lá ainda. Pera Isso aí é que eu possível vou- de fazer. Eu adoro esse negócio de dica. Que se dane o Rodrigo, ele vai ter que pôr no rodapé aqui, ó. Olha a outra dica Olha a dica, bacana. olha a Olha a dica. dica, olha a dica aí, gente! Cadê o Matheus agora pra fazer? Você que tem na tua casa móveis que não tá te agradando, só que você não tá com o bolso bacana naquele momento. A geração dá um jeito. Sim. A Marina que se dane, ela dá um jeito. Dá um jeito sim. Exatamente. E a gente, mesmo que não esteja, dá para facilitar o pagamento. Lá, a gente é muito flexível com tudo. Pô, se eu cara. quiser pagar lá em 10 vezes, dá? Dá até mais. É mais? É mesmo? Sim, Opa. com certeza. A gente tem financiamentos lá de até 60 meses. É nada. Com juros muito baixos. A gente faz pela loja sem juros até 12, 15 vezes, dependendo. Cara, ao do que invés de for. trocar de carro que vai te dar gasto, troca os móveis da casa, velho. Mas se Dá você conforto. se você tiver o dinheiro também à vista, o desconto é muito bom, né, mano? Tudo isso a gente consegue negociar, ver fluxo de pagamento. E uma coisa muito importante que tem no mercado, gente, não caia nos 50% de desconto. Isso Isso daí dá até uma existe. dor no É a maior coração quando eu balela que vejo. tem. Não existe. 70% de desconto parcela em 10 vezes. Isso não existe. Ô, você me falou uma coisa que me veio na minha cabeça, é o seguinte, de vez em quando você passa pelas avenidas e você... Tem avenidas em São Paulo que existe um monte de loja Sim. de imóveis, não tem? Tem um Tem, montão. sim.
Eu não vou citar aqui para não ficar deselegante, entendeu? Nazaré, por aí vai. Aí Churubatuba. Teodoro Sampaio. Salim Calamaluque. Bandeirantes. Aí você vê aqueles banners do tamanho do mundo, escrito assim, apartamento completo por, sei lá... Quando a pessoa fala isso, já entregou, já chutou o pau da barraca. Apartamento completo por 18 pau. Isso não existe, né, gente? Existe, só que assim, vai servir pra você? Não, porque ninguém te avaliou o que você precisa. Vai ter lá. É um projeto engessado que o projetista pensou só pra vender preço. Então não cai nessa, cara. Você viu lá aqueles bannerzão bonitos, isso aí é pra te chamar e pra perder o teu tempo. Você vai ficar lá um tempão, o cara vai tentar encaixar aquilo que ele tem pra vender, o tantão de pau que ele tem pra te fornecer, no teu apartamento, que não é o teu projeto de vida. E tem muita gente que faz também as coisas por etapas, né? Então a pessoa quer fazer o apartamento todo, mas quer fazer do jeitinho dela. Então começa pela cozinha, no quarto só faz um armário, não faz o painel da cama, o painel da TV. Depois a gente vai fazendo complementos ao longo do tempo e vai facilitando o pagamento. Vou terminar de pagar daqui 3 meses. A gente consegue jogar o primeiro pagamento para depois para 4 eu e vi continuar isso acontecer fazendo. Na tua loja, eu tava do lado, eu fui tomar aquele famoso café. Entendeu? Que eu passo ali, eu tenho que tomar um cafezinho, é de graça, velho. Aí o que acontece? Eu vi uma senhora comentando numa das mesas que ela havia feito... se eu não me engano, se eu peguei bem a conversa, ela fez o guarda-roupa lá, ela fez o projeto do guarda-roupa e ela estava montando um painel para ela colocar a televisão e a cabeceira da cama, é isso? Exatamente, você pode fazer aos poucos também. Eu vi isso, cara, que louco. Então dá para ir por pedaço. Com certeza, tem muita gente que faz isso. Você vai pela prioridade. Eu vou fazer o armário da cozinha, que é muito importante, né? Mas lá no quarto, o painel da cama ainda não é importante. O que é importante? O armário. Então eu faço só o armário. O painel da cama eu faço o ano que vem. Entendeu? A gente tem todos os projetos guardados. Hoje eu busquei um projeto de 2010. Falou uma coisa importante. A pessoa pode ir lá fazer o projeto fazendo uns picados. Com certeza. Cara, não tem. Com certeza. Cara, você tá a gente pode orçar tudo, mas vou fazer só isso agora. Guarda o meu projeto? Guarda o seu projeto. A gente abriu um projeto hoje lá de uma cliente que voltou, que ela comprou a cozinha e o banheiro em 2010 e a gente tinha a medida do outro quarto salva, ela ligou, a gente tá a medida lá. Pronto, Caraca, porque a gente já tinha feito, tem muito. Um arquivo de projetos. A gente guarda arquivos, tem projetos muito antigos lá salvos e a gente tem todas as informações. Projeto de 2011 salvo. Sim. Cara, você tá perdendo tempo para ir para Teodoro. Não vai para Teodoro, cara. Vai lá para Geração. Olha que assessoria. Isso é assessoria tripla, né? Porque, é assessoria para te dar tudo aquilo que você necessita, com as medidas ideais, é assessoria para saber as medições, como está o teu ambiente, se realmente é aquilo, e no final, projeto executivo, que você tem tudo aquilo detalhado que você comprou. Exatamente. E aquilo tudo que você sonhou. Uma coisa que a gente pega muito é o prazo, a gente combina o prazo, a gente é muito focado em atender o prazo. Né? Nesse ramo, o marceneiro não liga muito pro prazo, né? Combina lá, mas atrasa e só vai dando desculpa empurrando com a barriga. Exato. Né? Então, você tem um prazo dentro de um contrato que é combinado e a gente segue isso muito à risca. Se não seguisse, as nossas redes sociais estavam sendo bombardeadas. Hoje, quem trabalha... Felizmente, a rede social, ela traz essa possibilidade. Quem não trabalha direito... Não, ela não está lá. Primeiro que não está lá. E as pessoas dizem hoje claramente o que elas sentem. Exatamente. Elas têm canais para poder dizer aquilo que ela está sentindo. Sim, e hoje para a pessoa, por algum motivo, estou insatisfeito. Não é tudo perfeito, né? Como é que eu faço? Entrou no nosso Instagram, clicou no botão de WhatsApp, já está falando com a nossa equipe, já tem alguém resolvendo o problema. A gente tem um setor só para assistência técnica, que só... vai até o cliente, verifica o que está precisando. Tem clientes que já compraram há 5, 10 anos atrás, que a gente troca acessórios sem custo. Sim. Porque a gente valoriza semana passada o nosso cliente. Quando a gente retorna ao cliente, depois de alguns anos, ele lembra da gente. Então isso é muito importante e a gente se preocupa muito com esse pós-atendimento, pós-entrega. Eu vi uma outra situação na tua loja que eu achei muito bacana. Um senhor... chegou com a senhora, com a esposa dele, que ele havia comprado móveis com teu pai há 1000 anos atrás. Ele tinha levado já a filha que casou e o neto dela ia morar sozinho
e ele queria que fizesse os móveis na geração. Eu vi isso aí. Sim, isso acontece Achei muito. demais. Como a isso, gente cara. está 28 anos lá e a gente é sempre, desde a Amada, tá lá 10 anos com a gente vem Maior muito parte da forte, equipe. né? A gente tem projetistas lá que estão há 10 anos, há 15 anos com a gente, porque são pessoas que a gente confia, porque tem os nossos valores no tratamento com o cliente. Né? Meu pai trouxe isso no podcast dele, ele falou muito disso, de cuidar do cliente, e isso a gente consegue replicar para a equipe, e todo mundo lá cuida muito bem do cliente até o final. Né? Mesmo quando é algum problema, vamos resolver, vamos ver o que é, vamos Nunca né? é deixado de lado. Nunca é deixado de lado. Então, uma empresa boa não é a empresa que não tem problemas, porque essa não existe. Uma empresa boa é aquela empresa que, com os problemas, tem quem resolva. Boa. Né? E Perfeito. chega na melhor solução. Perfeito. Então, para mim, isso é ser uma empresa boa. Empresa perfeita não existe. Agora, eu queria te fazer uma pergunta, Marina. As pessoas, depois que fecham o projeto, que é montado, que é tudo, eles postam essa satisfação no geral e te marcam, coisa Me parecida? marcam, às vezes a gente pede até para a equipe de marketing, quando o cliente autoriza tirar foto. A gente Ou às vai- vezes até o cliente, como eu tinha dito, Manda também vídeo, faz, né? Faz chamada de videochamada. vídeo para mostrar como ficou, tudo. Cara, É a parte mais gostosa. essa é a parte mais Deve ser gostosa. uma Você vê o delícia cliente isso, com né? um Vamos sorriso mostrar? no Vamos rosto. mostrar? E quando a gente chega essas mensagens para todo mundo, a gente compartilha no A gente põe no grupo. e todo mundo Aí é bate festa. palma. Você trouxe umas parabéns. imagens, né, Di? Trouxe de A gente alguns trouxe alguns projetos para mostrar. Projetos da Bacana. Marina, para ela mostrar um pouco aí, do comentar trabalho, também. explicar Um pouquinho do trabalho. Vamos Me deu prestigiar um pouquinho o vontade trabalho de dela. fazer um móvel planejado. Bora lá. Não, eu já tenho uma gordura. Olha a Olha- tecnologia aqui, hein? Olha que lindo. Esse é um caso do que eu comentei do painel ripado. Olha que lindo esse painel. Só Repara, comentando agora. aqui, ó, Bonito. quem estiver escutando aí no Spotify ou em alguma outra plataforma, a gente tá passando as imagens aqui de alguns projetos que a Marina fez, hein? Só se quiser vai ter que conferir no YouTube. Ah, tem que ir lá, isso cara. Tá aí. no Spotify, Vale a vai no pena, YouTube. tá bem É. tiver no bonito. Dá o endereço, Rodrigo. YouTube do Micasa, só colocar lá Micasa Podcast vai aparecer na hora. Boa. Até A nesse gente pode projeto- deixar o link também, né, na descrição aqui depois do vídeo. Com certeza. Nesse projeto a gente também usou o metalon, que tá bem alto e dá um visual muito bonito pro espaço. Nossa, esse home tá sensacional. Ficou lindo. Ficou muito Meu, que lindo. E coisa- aproveitou muito bem o espaço. Posso fazer né? uma pergunta? Claro. Claro, dado as proporções e aquilo que você explicou muito bem, que é a madeira X, a ferragem Y e tal. Este projeto, ele é muito caro? Depende, aí eu volto à pergunta, o que seria caro, né? Teria que saber. Porque o que acontece? Teria que ver na questão do espaço. Se eu for basear por esse, dado com a quantidade de itens que tem do ripado, do metalon, ele está dentro do valor de mercado. Boa, boa. Isso daí é o estilo industrial, né? Entraria com o estilo industrial, que ele tem o ripado e o metalon. Mas é muito chique, Fica não? lindo. É muito chique. Nossa Senhora. Vamos mostrar mais uma aqui agora? Boa. Vamos lá. Ô, Olha louco, que- olha essa sala. Ficou bem bonito esse também. Gente. Esse detalhe desse painel vindo no Mano, teto. como que você também chega fica- nisso? Tipo, vou meter um painel aqui A indo gente da sempre parede tem ao um estudo teto de para outra parede. volumetria, né, Ô, para entender como que vai ser o espaço, para poder segmentar. É que do outro lado não aparece. Tinha um detalhe de cortineira, então para não deixar a sala quebrada, eu só repliquei um detalhe para o outro Tem um lado. outro detalhe desse do outro lado, onde tá a cortina. Mano, desculpa a ignorância. Isso aqui também é chamado de ripado? Isso aqui é um Também redor? é uma Sim. opção de ripado. Você percebe que esse é a ripinha mais larga. Do que eu estava comentando de diferença Esse de é mais valor, barato? Esse é mais barato. Então, assim, você continua com o detalhe do ripado, só que aqui você consegue um valor menor. Nossa, mas que bonito. E também não bonito, deixa né? de ficar super bonito. E uma É. coisa que tá super em alta, Bartô, Ah. esses MDFs que eles Marmorizado. simulam um Esse aqui? mármore, né? Isso, Isso é MDF, esse não é mesmo. pedra. Ah, mentira. Sim, é Na MDF. minha cabeça, isso aqui era uma pedra. Eu falei, Jesus. Não. Tem muito material agora que simula outros materiais que ficam mais baratos para fazer, né? E Gente, fica mas lindo. Eu é acho que muito até- lindo, né? Sim, sim. E você vê como é feito o estudo da distribuição, Das que a Marina cores. vê as cores, a decoração, isso é muito legal. Aí se um cara chega, senta no meu sofá branco pra vir na televisão e derruba um copo de cerveja, eu mato ele. Sim. Na A gente boa. manda impermeabilizar o sofá. Dá pra permeabilizar o sofá e Aí você já não prevenir esse sofre. risco. Ah, tem que pode. Tudo tem um Sim, jeitinho. tudo É tem um mesmo? jeitinho, Tem. sim. Ah, então pode beber. Existe um produto que você passa no sofá que o líquido não penetra no tecido. Peraí, mas isso aí, vocês também têm lá isso? Temos. Sim, temos também. Desculpa, É um serviço prestado. Peraí, desculpa.
vocês O projeto têm é completo. como é que chama? Impermeabilização. De sofá? Sim. Lá Não na só GD? isso. Tem. Na GD, a gente não faz só móvel planejado. A gente também vende sofás, puff. Tudo que você tá vendo no ambiente é nosso aí. Tudo. Tudo. A única, Gente, exceto isso é- televisão ilustre. E o ar-condicionado. apartamento. E o apartamento. Infelizmente no nosso. Mas cadeira, mesa, sofá, tapete, almofada, a gente tem tudo lá na loja. Então vocês montam... A casa toda. Por isso Casa que eu comentei toda. que a gente joga também o sofá. Porque eu posso mostrar qual é o Não é melhor só móvel modelo. planejado. lá. Ah, então a pessoa não precisa nem... Consegue comprar tudo consegue só deixa comprar a chave. tudo com condições facilitadas, tudo num lugar só. A gente consegue financiar Uma o única sofá parcela, né? numa única parcela. Às vezes o Uma sofá única você não consegue loja, parcelar uma em tantas única vezes igual entrega. planejado. Então eu compro planejado e eu posso embutir todos esses acessórios e dividir tudo? Exatamente. E até Se melhor. você não for na geração, velho, eu te pego, irmão. Pelo amor de Deus. E é até melhor fazer isso com a loja, porque a gente consegue E- orientar qual é a melhor cor de Que às vezes a sofá, pessoa que vai escolhe orientar. sozinho o É. sofá, né? Tipo, é isso que Aí- acontece Sim, geralmente. aí de repente ela pega um modelo que vai ficar grande demais pro espaço. Aí vai Aí matar vocês todo o projeto. dimensionam e... Sim, a gente consegue E orientar. ó, orienta. esse sofá ficaria melhor para tua sala, com essa cor, porque a gente já sabe qual que vai ser a composição de tudo. Cara, que Então, assim... a chance de o Meu. acerto é enorme com Top, hein? Opa, não Vale chama muito mais a o pena. pessoal de vendedor, não. Coloca de né? Consultor. assessores. Sim, Assessores de felicidade. São consultores. É. Vamos pro Meu. próximo? Bora. Olha essa cozinha, Nossa, Arthur. Essa tem sido uma das mais pedidas. Isso é o famoso azul provençal, né? Provençal. O azul, que tem Coisa sido muito linda. pedido. E olha o tamanho dessa cozinha, Ela é Bartô. Ó, enorme. ó, esses puxadores aqui. A gente chama Cara, eles de concha. Meu, Ou que shell, como. coisa linda. Parece aquelas cozinhas de fazenda americanas, né, cara? Exatamente, Cara, que modelo. lindo. Mas Lindo, isso né? aqui tudo também, essa transparência de É Com o vidro ou vidro. cristaleira, É o né? vidro, né? Se você quiser colocar iluminação dentro do Também vidro tem ali pra como. colocar, pra deixar a cristalina iluminada, fica muito lindo. Vai LED dentro, se Sim, quiser dá pra coloca? colocar, dá Colocar. pra colocar. Nesse projeto não tem, mas você consegue colocar dentro das prateleiras de vidro pra deixar a cristalina iluminada e também colocar embaixo do armário superior pra fazer uma iluminação de bancada, pra melhorar A área de a área de corte. trabalho, a área de corte. Isso também a gente leva em consideração. A loja de vocês é aqui no Brasil mesmo? Sim. É, né? Pra montar uma A turma é cozinha, muito existem boa. várias regras, Bartô. Tem. Depois a gente pode fazer um podcast sobre Vamos, isso. Isso. vamos, cara, Né? que eu tô encantado. muito Porque detalhe dentro de uma que a gente cozinha, leva. você tem que pensar na área de armazenamento, na área de Triângulo. preparo, na área de um monte de coisa. Circulação. Na área de cozimento, na circulação, no triângulo, né, que facilita a movimentação das coisas. Existe uma série de regras para Detalhes você que a gente coloca. pensar numa cozinha. Não é só jogar um monte de caixa aí e dar o Não. preço pro cliente. Cara, eu tô encantado. Vamos ver o próximo aqui. Olha, Olha essa. Olha, você que tem 3 bacurias em casa. Explica aí e mais só esse tem 2 quarto, vai, quartos, conta né, aí. Bartô? Bom, nesse quarto a gente não tinha muito espaço e precisava armazenar um bom espaço para guardar as coisas e também local para as pessoas dormirem. Então a gente montou essa triliche, que tem essa caminha que abre embaixo. Isso, Ah, isso aqui daqui. é uma caminha que abre aqui embaixo. Isso. Isso, Caramba, isso é eu uma pensei que era uma cama. decoração. Entendeu? E Ela lembrando, abre. isso daí é um apartamento de veraneio, né? Isso. Que usa pra praia. Então a gente conseguiu fazer aquelas beliches, sabe? Que o pessoal põe na casa de Ah, praia. ok. Só que Só com que um de uma forma design. mais Eu moderna. tinha, eu tinha um quando era pequeno, mas nossa, era daquela de pau que balangava. Não. É Né? tudo muito bem estruturado, tem detalhe de nicho para dar um efeito decorativo. Nossa, E é que- estudado, escada. a altura é Sim. estudada. Na foto parece que Mas tá ali pequeno. cabe uma pessoa? Cabe. Cabe uma É criança. feito mais para uma criança, Sim. né? Ah. Nesse espaço ali, um adolescente. Entendi. Mas na foto parece que é pequeno o espaço, mas ele é bem Nossa, mas é calculado. muito bem É uma dimensionado, né, Sim, cara? sim. A próxima foto também é desse quarto aí, ó. Aí, ó, Olha que pra ter outra vista. lindo, meu. Olha isso aqui. Bem, aproveitou um armário atrás da porta, que é um espaço um pouco perdido, né? Mas Sim. dá para aproveitar. Ali tem um painel da TV, ainda não tinha E você instalado a percebe TV. que não mata a circulação. Mesmo quando a cama de baixo estiver aberta, ainda consegue a circulação perfeita. Isso, Cara- ó, tem a tecnologia da Hoffman aqui. Aí. Opa! ó. Que é Quando isso, abre a rapaz? cama aqui, ó, você consegue ter uma circulação aqui Isso nessa também situação é ainda. uma das coisas que a gente estuda para poder montar o projeto. Aí eu faço uma pergunta. O 3, isso aqui é um 3D, correto? Não, isso é Esse uma já é a foto. foto. Isso é uma foto já. Se fosse um 3D, Ia estar muito parecido com isso. ia estar muito parecido com isso aqui e seria Até cor. e a montagem seria exatamente fiel a Sim. isso. Isso. A montagem é exatamente fiel ao que está no projeto executivo.
Que é A gente fotos tem do essa 3D imagem. com medidas e com todas as cores combinadas, com o tamanho de aberturas da escada, friso. com o tamanho da ripa, o espaçamento da ripa, tudo. Tudo que vai ser chique, feito cara. tá nesse E projeto. olha aí, Segue então, a ó, é um risca. quarto aqui de quantos metros quadrados, mais ou menos, deve ter aqui, se a gente for Uns 10 estimar? metros quadrados. Uns 10? Você Acho que percebe nem que isso. não é um quarto que ele é muito profundo, né? É, ele é ele comprido, é estreito, mas né? ele é estreito. Ó, e a gente tem aqui um roupeiro, né? Um guarda-roupa. 2 roupeiros, né? Dois Isso. ali, na verdade. Tem uma treliche, tem o painel pra TV, tem a escrivaninha ali do lado. E tem, Tem, ó. tem um espaço para bancada aqui para E estudo. ainda tem o detalhe da luzinha. Tudo isso é pensado em uma forma para a criança continuar desenhando, se precisar, Então, estimulando. Marina, da onde saiu isso aí? Como é que você pensou Na nisso? É tudo uma cachola. parte do estudo. Do que eu comentei do briefing, eu sabia que a necessidade para uma casa de veraneio é tentar colocar o máximo de pessoas confortáveis dentro de um quarto. Então, partindo disso, a gente vai unindo a necessidade com o design para poder montar o projeto. Então, nesse quarto, eu lembro que eu demorei aí umas 4, 5 horas de projeto para tentar chegar no layout, né, que é a distribuição do móvel, para depois ir trabalhando as formas, que aí é levantar o 3D que a gente fala. Cara, que louco. E ficou lindo, né? Não, ficou bem maravilhoso. Muito bom, muito bom. Muito bom. Eu queria dormir aí. E olha essa sala, Bartô. Essa Aqui já é ficou- uma sala um pouco grande, né? Não é todo mundo que consegue ter uma sala desse tamanho. E ali a gente também tem o detalhe do MDF imitando mármore. É um outro modelo. Tá vendo? Ali Gente, do que preto. coisa. Olha ali. E aqui a gente tem LED na parte de baixo do... Ó, vou simular ali, ó. Não é 3D, tá, Bartô? É de verdade, velho. Isso aqui é já uma foto. montado. Aqui a gente tem LED iluminando aqui, tem LED iluminando aqui. A gente tem uma cristaleira lá no fundo. bonito. Tá vendo a circulação do apartamento? Sim. Bem Tudo, livre. cada coisa no seu lugar, A cartela bem de decorada, cores a cartela também, de cores tudo toda na combinando. composição. Né? Você vê que tem uma continuidade entre a sala e a parte da sala de estar com a sala de jantar. É, esse apartamento você pensou tanto no planejado quanto também nos Tudo. móveis convencionais e os Tudo. objetos decorativos também, Sim. né? Foi Tudo. tudo Ó, feito escolha só quero nossa. deixar claro, isso aqui, que eu estava aqui boiando, isso aqui é uma foto do local. Isso, esse Tá bom. apartamento foi feito Montado, mesmo. Foi feito. Isso aqui é uma foto do apartamento. O irmão só não caiu aí dentro, mas... Se cair, Mano, se você quer ver esse apartamento completo, o tour desse apartamento, a gente tem no nosso YouTube da GD. O Rodrigo pode depois colocar na edição do vídeo um Boa. link pra Boa, gente mostrar boa. um tour. Esse apartamento é lindo. Lindo. Ele tem 4 suítes, tem um quarto infantil sensacional. Se você gostou daquela treliche, Tem Cara, closet até. vai ver esse quarto. A gente tá postando Cara, bastante coisa O desse espaço apartamento. gourmet dele também ficou maravilhoso. Show. Esse cliente deixou a gente fazer tudo o que a gente gostaria de fazer no apartamento. meu, que Então coisa ficou muito linda, bacana. Que coisa linda. Muito lindo. Acabou. É isso. É, vamos deixar aqui. Deu pra sentir Deixa aí, esse né, um aqui, pouquinho? Volta pro Mikasa. Isso, tá Cara, linda. Bom, depois de um projeto desse maravilhoso, é impossível não perguntar o óbvio, né? Como é que te acha no Instagram? Eu tô como Marina Castiglione, _ interiores. Ou... Tá, vai estar na descrição se também, tiver esse daí. muito difícil, tem Beleza. como me achar também no Insta da loja. Nos marcados sempre Beleza. tem projeto meu também. Parabéns. Obrigada. E não deixa de seguir o podcast Mikasa no Sim, Instagram fundamental. também. Eu só quero dizer o seguinte, gente, quer ter casa bonita? Marina. Marina. Com certeza. Procura a GD lá. É, a gente vai trazer outros projetistas também para mostrar Com o projeto. certeza, não tenha dúvida A disso. nossa equipe boa. é muito boa. A gente tem pelo menos mais umas 10 designers. Eu quero muito deixar boas. claro aqui é o Turma seguinte, é gente. afiada. A equipe de pessoas que atende o público na GD, eu nunca vi melhor. Parabéns, mano. Parabéns, mano. Obrigada, Parabéns, gente. mano. Muito Parabéns. obrigada. Não é à toa, né? Não é à toa que tá aí. Eu Tanto cliente. Eu tenho um barraquinho ali no Heliópolis. Vendendo dá pra bastante, né? agendar, Né? não? Um pouquinho só. É, eu tenho um Ela ganha barraquinho. mais que o CEO da empresa, filha. Ah, isso aí é difícil. Cara, eu tô encantado. Depende do mês, passa, viu? Eu tô encantado com tudo isso e eu espero que a gente tenha cumprido o nosso papel de te passar, primeiro, um passo a passo, de te alertar quando é bom, quando não é, te dar detalhes daquilo que você pode perguntar e te mostrar na prática o resultado final. Exatamente. E a gente até não falou ainda, tem uma série de coisas que acontecem depois do executivo, a Não, gente eu- pode falar Bastante depois num detalhe. A gente vai podcast. montar um outro podcast só para Mas isso. tem entrega, tem montagem, tem pós-venda, tem o setor de supervisão de montagem que entra em contato com o cliente depois, verificou se ficou alguma dúvida, e tem a pesquisa de satisfação depois, a pessoa tem um canal aberto para poder reclamar, para elogiar. Até uma coisa legal de contar, mais ou menos um mês atrás, a gente teve uma equipe de montagem que até a gente assustou, achou que o cliente tinha feito errado.
né? Eles receberam uma caixinha do cliente na montagem de um apartamento de R$ 2.800. A gente caiu para trás. Só montando? Só montando. Amanhã eu tô lá, querido. Né? Então, a gente quando viu o cliente, a gente ligou pro cliente, tem certeza? Tá certo isso, né? Porque não é normal. A cliente não. Gratidão pros meninos, eles me ajudaram, foram muito atenciosos. Olha que bacana. E os meninos ganham uísque direto, ganham presente do Aquilo cliente. ali viralizou no WhatsApp, velho. Né? Então, isso é muito bacana, esse reconhecimento do cliente. Então a gente tem muitos pais que os avós compraram com meu pai lá 20 anos atrás, os filhos agora, tá vindo os netos, a gente já viu muito bebê de colo lá comprando móvel. Não eu, né, porque eu não sou tão velho assim, mas meus pais conhecem muita gente lá que eram crianças que foram na loja para comprar mobília e agora estão comprando para eles. E é uma satisfação. Acho que o mais gostoso do trabalho é ver o reconhecimento do cliente, aquelas mensagens que chegam no grupo de cliente elogiando, mandando foto, agradecendo, chorando muitas vezes, né? Na ligação, que ficou tudo lindo, que estava do jeito que ela sonhou. E isso é o que move a gente lá a trabalhar todos os dias e tá sempre melhorando isso. Eu só posso dizer assim que cara, parabéns para todos vocês. Obrigada. Parabéns de coração. Eu estou encantado com todo esse desfile de detalhes que a gente pôde proporcionar para quem está assistindo a gente, para que ele possa ter uma ideia. Veja, a gente só quer te alertar daquilo que você pode talvez ter problema no futuro. E se você achar que a gente realmente merece a tua visita, vá visitar a gente e constata isso tudo. Sim. A gente não está aqui com esse podcast para falar mal de seu ninguém. A gente hoje em dia... Não vamos citar nenhuma marca. Não, a gente hoje em dia é muito aberto para deixar tudo muito claro e transparente, e você é que define aquilo que você quer de melhor para você. Exatamente. Não é isso? Fechou? Fechou. É nóis. Então não deixa de seguir @podcastmicasa, segue a gente no YouTube também, né? Se inscreva no canal, ativa o sininho, manda pro amigo, manda pro irmão. A gente vai ter algum prêmio aqui? Algum brinde? Como é que a gente vai fazer? Olha, quem sabe, né? Pra quem assistiu o podcast? Um cupomzinho de desconto para comprar o sofá? Ou a gente pode dar um pedacinho de madeira. Vamos pensando aqui. Coloca aqui o que vocês gostariam de ganhar da GD aqui, que a gente vai pensar. Você pode ter certeza que vai ter um maluco dizer uma cozinha. E uma outra coisa, Ó o maluco ali, ó. deixa nos comentários se ficou alguma dúvida sobre imóveis, o que você pode perguntar Manda pra gente. Marina aqui também, ela Manda responde. pra Marina que a gente também responde. Coloca nos comentários aí, pergunta no Instagram que a gente vai tentar trazer o máximo Você é de outro conteúdo pra estado você. também? Manda aí o que tá acontecendo com você em outra loja, que você tá orçando. Manda pra Marina, manda pra gente, coloca aqui nos Só não comentários. manda pra mim. Auxiliar. Bartô com H, ponto Xavier. Não manda pra mim. É isso aí. Muito obrigado, pessoal, mais uma Obrigada. vez. Mais uma. Tamo junto. Pega no próximo que a gente vai ter umas informações muito importantes para você que está nessa escolha de imóveis, desse projeto que é muito importante na tua vida. Segura que a gente vem com mais coisas boas. Com Fechou? certeza, é isso aí. Nóis. Obrigado e tchau. Obrigada. Tchau, tchau.